Aí o brilho da estrela diminui. Aí a gente consegue ver que tem um planeta ali pelo tráfego desse planeta, né? Ou senão, quando um sistema binário está girando, a gente consegue ver alterações no período e a gente consegue detectar planetas. Mas detectar planetas é uma coisa muito recente. Os exoplanetas, por exemplo, planetas fora do nosso sistema solar, são muito difíceis. Agora eu vou te falar uma coisa, Francisco. Eu não conheço, ó, tem um convite aqui. Ah, o Juca. Eu não conheço nenhum astrônomo que não acredite que existe vida em outros planetas. Mas que também não acredita que a gente vai ter comunicação nunca com eles. Fala aí, Juca. Boa noite. Prazer ter você aqui conosco. Boa noite, Juca. Tranquilo? Ele não está ouvindo ainda, ele está botando fone. Tá. Finalmente. Afirmo, mas assim, para encontrar uma vida bem externa assim, é bem difícil mesmo. Eu acho bem difícil, realmente. Eu acho também que é uma coisa bem... Eu tô levando uma pisa aqui, cara, desse Instagram, que eu vou dizer uma coisa, viu? Eu tentei entrar pelo computador, mas... o computador não faz live, Juca. O Instagram só libera a live pelo celular. Não sabia. Infelizmente. E aí, Bom, deixa Juca? eu pegar só um minuto, deixa eu pegar um pedacinho de fita, porque eu tô acostumado a fazer pelo computador, e eu não sei nem onde minha esposa colocou o suporte do celular. Aí eu vou colar o celular aqui no monitor aqui. Beleza, Pra tranquilo. você ficar em pé, Tá valendo, cara. tá valendo. Fazer uma gambiarra aqui, mas vai ser o jeito, pô. O jeito aí. Sim, Juca. Aí- Por que isso aí cai? É a gravidade. É a gravidade que atua no celular que faz ele cair. Ele cai porque não tem nenhum apoio, cara. Se tivesse apoio, não tinha caído. Bom, Eu concordo. a fitinha tá colada. Juca, eu concordo com o que você falou, realmente. Se A tivesse fitinha tá apoio, ele não colada cairia. agora ele não cai, não. Não tem como. Que troço. Que assim. Aí, pronto, deu certo. Juca, Estão me ouvindo bem aí, vocês? Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. Cara, Juca, a gente ficou muito feliz quando você deu sim para a live, para a gente ouvir você, para entender como a Terra plana ela funciona, como é que isso aí veio. Então a gente ficou muito feliz mesmo com esse sim para essa live nossa aqui. Obrigado aí pelo carinho aí. E vamos lá, vamos trocar uma ideia, né? De antemão, eu já convido os dois pro meu canal, tá? Pra gente fazer uma live assim, nesse estilo, assim, respeitosamente, trocar uma ideia. Viu? Lá sempre dá muita gente e vocês vão ficar se sentir em casa. Só nós três, talvez o irmão Milton. Apesar, o Milton é um pouquinho mais espoletado, mas se souber levar, dá pra gente chegar até o final da live. Tá aqui presente, tá aqui mesmo. Paciência é uma virtude que a gente tem que ter sempre na vida, né? Pois tranquilo. Se quiserem me fazer alguma pergunta, fica à vontade. Se quiserem que eu fale sobre algum tema, fica à vontade também. É só avisar que a gente... Certo? Eu não deu para me ouvir direito a live porque eu estava tentando entrar. Aí caía, entrava, caía. Eu disse, meu Deus do céu, mano, será que eu não vou conseguir fazer? Mas é porque realmente eu não faço live no Instagram, porque meu Instagram foi hackeado. Aí quando eu estava começando a aprender sobre o Instagram, aí começou novamente do zero. Aí desmotiva a pessoa querer... Realmente é foda. Viu? Verdade, isso é tipo assim, porque até que você consegue aquele número de pessoas de novo para você crescer, para ter o engajamento, realmente é difícil, né? A gente tinha já algo forte ali e aquilo ali some, para a gente começar do zero realmente é difícil, viu, Juca? É difícil mesmo. Eu sei o que é isso, porque eu já perdi 2 canais no YouTube. Quase que eu perdi o meu canal, que agora está indo para 24 mil inscritos, né? A gente viu, legal demais. Tem muito ataque. Assim, o sistema não quer que a gente fale a verdade. Não quer. O sistema quer... Qual é a melhor arma que você pode ter hoje nesse mundo? É informação. E isso, meu amigo, o sistema vai tentar tirar de você de qualquer maneira. De qualquer maneira. As coisas tudo estão mudando. Tudo.
e tudo mudando, piorando para a gente, tá? Isso é uma verdade, independente de você ser TP ou globalista, seja lá o que for, ou terra oca, ou não acredite em nenhum do sistema, certo? Da cosmologia, sei lá o que for. Entendi. Eu tenho umas perguntas que os internautas fizeram aqui na caixinha que eu deixei aberto, né? E outras que eu fiz que eu realmente tenho vontade de entender como a Terra plana explica tais coisas. A primeira é uma que, na verdade, o Dudu, né, fez. Ela diz, a Antártica, ela é a borda da Terra, no caso, na teoria da Terra plana? Só um minuto, deixa eu conhecer a galera. Esse irmão que tiver aqui, esse lado aqui, que tá aqui do lado, é o Dudu. Sim. Confere? E esse aqui é o Jadson. 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 É? Isso, perfeito. Jadson, tá. Beleza. Agora acho que eu já memorizei. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de memorizar nome, mas Dudu e Jadson. Poxa, Dudu tem qual o nome do ele é físico ele é físico e eu sou químico. E a gente fez esse boladinho aí. Quem vai perguntar primeiro? O Jadson? Vai, pode mandar. Na teoria da Terra plana, a Antártica seria a borda Não, da Terra? não existe borda. Como que seria, então, o fim da Terra, vamos dizer assim? Ó, a gente vive dentro da esfera, na linha do Equador. É porque tá amassado o papelzinho, certo? Isso aqui seria a cúpula, ou o domo físico. A gente está dentro da esfera, na linha do Equador. Por que existe a borda de gelo? O Sol é pequeno, não vai até o final, então lá é frio, acumula gelo, e há nevascas, né? Chove lá, né? Então, o gelo, toda a água do dilúvio se acumulou aqui, boa parte dela. A outra está diluída nos oceanos e nas montanhas e nas nuvens. Mas isso aqui é acúmulo, por isso que alguns locais são praia e outros chegam a ter meio quilômetro, 1 quilômetro de altura, tá? Então, o que a gente tem, o que o pessoal chama de borda, é porque há uma muralha de gelo, certo? Uhum. Em algumas partes dela é praia, você pode ancorar um barco, um navio, lógico que lá é muito frio, né? Mas outros locais é muito alto, são penhascos de gelo, então isso forma uma muralha. Então o pessoal chama de borda por quê? Porque a borda, o fim do oceano seria ali. Mas não é o fim da Terra. Essa muralha, até chegar à cúpula, ela tem muitos quilômetros, muito frio, tá? E aí, quando chega a cúpula barra tudo, porque a gente vive num ambiente pressurizado. A gente não vive no vácuo. A diferença da Terra plana da cosmologia da Terra bola é porque a Terra bola a gente está em cima da esfera, há uma barreira de gases e uma de vácuo. Na Terra plana não existe a barreira de vácuo. Existem os gases, existe a cúpula e não tem vácuo. Então, o que contém tudo é a cúpula, que é o domo. Entendi. Domo físico. Entendi. Entendeu? Então não tem... isso aí era os povos antigos que, por não entender do domo, né, talvez até algum entendesse, então eles acreditavam que chegando no final da Terra, você caía para o infinito e além. Tá? Mas não tem esse negócio de cair. Não existe você chegar na borda e pular e sair vagando. Não tem. É um ambiente fechado, pressurizado. Então não existe um espaço, então. A Terra, ela tem uma borda de gelo e a gente está em um domo. Não existe uma coisa que está fora do domo. É tipo isso. Existe o espaço. Qual é o espaço? O espaço é justamente essa parte superior do domo. Aqui, ó. Se eu retirar aqui, ó, essa parte aqui de cima é o espaço conhecido pela gente. A gente está na linha do equador da esfera. Por isso que é plano. Por quê? Porque estamos na linha do equador da esfera. Então, as águas, elas estão niveladas com essa linha do equador. A Terra é toda convexa, mas está nivelada com a linha do equador. O espaço que a gente tem é esse aqui, ó, debaixo da cúpula. Mas é enorme, é gigantesco. Algumas pessoas cogitam que a Terra plana deve ter em torno... o equador dela deve ser acima de... Fica entre 80 mil a 140 mil de circunferência. Isso é muito. Isso aí, porque assim, a Terra plana agora ela já evoluiu, né? Como a galera diz. Agora já tem até... Do mesmo jeito que a Terra bolota, ela tem, como é que se diz? Teorias. A Terra plana agora ela já tem teorias também, que seria terras além da borda, entendeu?
seria a Terra plana infinita. Então as pessoas passaram a questionar. A própria Terra plana agora ela já é questionada, entendeu? Eu tento me atar a isso aqui, que isso aqui é a Terra plana raiz, que é o quê? A gente está dentro da esfera, na linha do equador da esfera, e o domo ele contém os gases necessários à vida, certo? Contém os líquidos e os sólidos. O domo, imagine, vocês já viram uma bola de sabão congelando no gelo? Já viram como é que ela fica? Já vi. Fica lindo. Ela congela uma primeira camada, vem uma segunda. Congelando em volta. Aí a terceira camada ela se torna extremamente resistente. Por quê? Por que tem que ser uma esfera? Porque a esfera ela distribui o peso em todas as direções. E a Terra plana está dentro do oceano primordial. Então há uma pressão que estabiliza a Terra plana. Entendeu? Ela afunda porque metade da Terra plana tem sólidos e líquidos. Então afunda. É como um ovo, tipo um ovo assim, que ele tivesse meio que cozido, ele afundaria um pouco dentro do líquido e ficaria ali parado. Mais ou menos isso. Tá? Juca, eu tenho uma pergunta. A densidade da Terra é 1 ponto alguma coisa. Se ela estivesse na água, ela iria afundar, não? O que? Não entendi. A densidade da Terra é de 1, alguma coisa, mais do que 1, que é a densidade da água em quilograma por metro cúbico. Se você pegar 1 metro cúbico de água, tem 1000 quilogramas. Se você pegar a densidade da Terra, né, a densidade média, por ela tem muito ferro, tem muito minério, ela é mais pesada que a água, em termos de densidade. Então, como é que ela está dentro da água, mas ela não afunda? Deixa eu explicar. Olha, você tem que entender o seguinte. Qual é a pressão em média quando você vai à praia? Quando você entra no mar? Uma TN. Pronto, é pequeno, né? Como você está dizendo aí. Dentro das fossas da Mariana, a pressão é gigantesca lá, certo? Seria mais que um Boeing em cima do seu dedo mindinho, só para ter ideia. É a pressão que seria lá. Então, veja só, pressão exerce força, certo? Então, quanto mais você desce dentro dos oceanos da Terra plana, mais pressão é exercida. Essa pressão, tem alguns estudos que dizem que a água, quando está sob uma pressão gigantesca, ela chega a virar um cristal de água. Um cristal, tipo um cristal de gelo, só que um cristal de água. Tipo um diamante, uma coisa assim, tá? Então, imagina aí, lá para baixo, essa pressão, como é que deve ser. Se você pegar e for analisar os nossos continentes, quando você cava, todo continente que você cava, independente de ser a África, seja lá onde for, a região quente ou amena ou fria, você vai encontrar água lá embaixo. Então a gente está em cima de hidroplacas. São placas que estão estagnadas em cima de água. Você já viu aquele monte de formiga boiando? Vocês já viram quando um bocado de formiga se une, aí começa a boiar em cima da água? Sim. Água aguenta pressão. Por isso que você pode ter um porta-aviões em cima da água. Mora 5.000 pessoas ali e tudo mais. Por que essa água lá para baixo? Se a água aqui em cima aguenta pressão, aguenta o porta-aviões, a gente se baseando pela formiga, aguenta o porta-aviões, que é praticamente uma ilha flutuante. Por que essa água sob extrema pressão não pode aguentar um continente? Quanto mais desce, mais pressão. Quanto mais pressão, mais peso suporta. Entendeu? Então, então os continentes eles vão descendo. O que a gente vive é o seguinte, é uma massa de água e de sólidos e é interligado. À medida que os continentes vão descendo, a pressão sobre eles vai aumentando. A pressão fica tão gigantesca que passa a suportar o peso da hidroplaca. Então, o que a gente tem realmente são hidroplacas. É uma mistura entre sólidos e líquidos em todo o mundo. Não dá para tirar um do outro. Juca, aí, na teoria da Terra plana, o mapa mundi, a Rússia, o Japão, elas ficam distantes dos Estados Unidos ou é ali pertinho? Não, fica perto, porque é o seguinte, as pessoas pensam que na Terra plana a Rússia ela está de um lado e os Estados Unidos estão do outro. Não, você imagine um disco, tá? Os continentes eles são alinhados ao centro do disco. A Rússia ela faz uma circunferência, um pouco de circunferência em volta do norte.
Os Estados Unidos e o Alasca também, tá? No caso, seria o Canadá e o Alasca, porque o Alasca pertence aos Estados Unidos, né? O Canadá e o Alasca fazem essa circunferência em volta do norte. Então, de um lado, você tem o Oceano Atlântico para separar os dois. Do outro, você tem, mais ou menos assim, ó, como se fosse assim. Aqui o Atlântico, e do outro eles quase se unem. Então, eles estão formando uma circunferência em volta do norte. Então, não há disparidade do modelo, assim, muito do modelo da Terra bolota para a Terra plana. O problema é que eles pegam a Terra plana e é como se eles descessem a Terra plana em um formato de um globo, mas não é. Se você pegar o estado natural da água, ela sempre vem do canto mais alto para o mais baixo e tenta se nivelar. Isso é um estado natural. Aí você vai dizer assim, Juca, mas aí você tem a gota de orvalho, você tem o menisco. Beleza, mas aí você tem a tensão superficial. Se você ficar botando várias gotinhas ali, a tensão superficial não vai suportar, vai decair, ela vai entrar em nível. Então, automaticamente, só funciona no micro. Nem tudo que às vezes funciona no micro, funciona no macro. Então, no macro, é irreproduzível em laboratório, tá? Esse estado da água ficar curvada. Aí você precisa da gravidade. Beleza, bingo. Vamos lá, gravidade. Mas a gravidade é baseada no graviton, ou no gravitão, né? Já que a física clássica e teórica se separou há muito tempo. Então você tem uma teoria, que tem algumas pessoas que questionam, e não é terraplanista, tem até cientista sério que questiona, tá? Que tem outras ideias sobre como seria a gravidade. E aí você tem uma teoria baseada em cima de outra teoria. E todo mundo engole isso de boa, beleza, é um direito de cada um. Só que eu tenho o direito a questionar, e eu questiono. Uma pergunta que eu faço é a seguinte, por que no ambiente pressurizado, já que eu mostrei como é que é o modelo da Terra plana, que tem o domo, eu tenho que sair voando, já que pressão exerce força? Por que eu tenho que sair flutuando se eu estou num ambiente pressurizado? Pressão exerce força. Qual é a pressão em cima da gente? Em cima da gente, a gente é feito de água. Água é feito para suportar pressão, água. Tá? E a água é um solvente universal. Ela dilui tudo. Ela dissolve tudo e tem que ser assim para poder levar os nutrientes dentro do sangue da gente. Também, não tudo. Porque tem várias coisas que elas são insolúveis em água. Sim, mas assim, o que eu quero dizer tudo bem que eu generalizei, mas eu quero dizer que assim, da grande maioria das coisas, eu estou entendendo o que você quer dizer, gordura, óleo, certo? Tem dificuldade. Mas da grande maioria das coisas que existem no mundo, a água ela consegue dissolver mais que grandes solventes. Mais que dissolver até mais que certos ácidos. Então, ela é considerada, né, isso não é o que eu estou dizendo, a ciência considera ela um solvente universal. Tanto que o nosso sangue é feito dela, de água. Por quê? Porque dentro da água está diluído vários nutrientes necessários para as células. Então, ela é um solvente, ela tem que ser assim para poder levar esses nutrientes. Então, veja só, a água aguenta pressão. Nosso corpo é 75% água. O planeta, 75% água. A gente nasce dentro da barriga da mãe, ali tem água. O cérebro da gente está flutuando em água. Não sei se já ouviu aquela expressão de lua. Às vezes, quando a lua se aproxima um pouco do disco terrestre, há uma pressão sobre o cérebro da gente. O cara está de lua. Quer dizer, o cara está meio irritado, meio chateado. Mas por quê? Porque a gente é feito para aguentar pressão. A pergunta é, se pressão exerce força, por que num ambiente de pressão eu tenho que sair flutuando? Não há necessidade de gravidade. O que você tem é temperatura, força eletromagnética, densidade e pressão. E isso organiza tudo. Não tem a necessidade de gravidade. Não existe centro da Terra plana puxando os corpos para o centro, porque a Terra plana não tem núcleo, ela tem centro. Então não tem nada puxando para o centro. Isso é idiotice. Eu vejo, às vezes, alguns argumentos em alguns canais, os caras dizem, aqui na Terra plana os prédios têm que estar inclinados. Se não tem gravidade, por que o prédio tem que estar inclinado? Não, porque eu acredito. Pode falar. Entendeu? A árvore tem que estar inclinada. Aí o não tem gravidade, por que a árvore tem que estar? Então, é o que eu estou dizendo. Por que num ambiente de pressão, se pressão exerce força para organizar as coisas, eu tenho que sair flutuando? É irracional. É porque você irracional. A pressão, que você chama de pressão, tá? Pressão é quando uma força é aplicada em uma certa área. Isso é a pressão. Tá? Ok. Nós temos ou não temos atmosfera em cima da gente? O quê? A gente tem ou não tem atmosfera em cima da gente? Ou atmosfera plana? Mas ela só exerce uma pressão em você. Ela exerce ou não exerce pressão, a atmosfera?
Exerce, claro, exerce pressão. Então, por que eu tenho que sair flutuando se tem uma pressão sendo exercida sobre mim? Você tem a pressão exercida sobre você, porque o que você chama de pressão atmosférica é o efeito causado quando a gravidade empurra o ar para o centro da Terra, Não. grandes massas de ar. É por isso que Olha na só. Lua não tem atmosfera. Olha só, tem um experimento de um youtuber, eu vou usar esse experimento só como base para começar, tá? Uhum. Ele pesou um botijão de gás com hélio dentro. O botijão de gás com hélio dentro é mais leve do que o botijão de gás sem o hélio. Isso, cara, é um chute no saco da gravidade, mata qualquer teoria. Vamos lá. Hélio é matéria? Gás é matéria? Matéria. Gás É matéria. pesa? Gás pesa? Pesa. Concordo com você, gás pesa, certo? Então, como é que quando você O que é coloca pesar? hélio dentro... Desculpa. O que é pesar? Pesar é o acúmulo de uma matéria e se ela está num ambiente denso, ela vai se organizar pelo seu acúmulo. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Vamos por parte para vocês entenderem. Vamos lá. Então, o YouTube pesou um botijão de gás hélio. O botijão é mais leve com hélio dentro e mais pesado sem o hélio. Beleza. Isso aí não. Só existe Foi os dois que fizeram essa experiência. explicação. Não, foi os dois que fizeram essa experiência e as duas experiências deu mais leve com hélio e mais pesado sem o hélio. Mas vamos deixar isso aí de lado, que aí muita gente diz, mentira, beleza. Vamos passar para um assunto sério. Se eu pegar 1 quilo de gás hélio, tá? 1 quilo de gás hélio, e colocasse dentro de uma bexiga resistente, uma bexiga seria um balão, uma bexiga resistente. Se eu pegar o gás hélio em temperatura ambiente, colocar em cima de uma balança, pesa ou não pesa? De precisão? Pesa. Precisão pesa. Não vai pesar, porque o hélio vai querer flutuar junto com o balão. Isso é um fato, não vai pesar. Vai. Não. Se você botar hélio no balão, ele vai flutuar. Não interessa. Você pode ter. Se dá para você colocar em cima da balança, ele vai começar a flutuar. Então não pesa. Certo? Vamos lá agora para o segundo passo. Ele tem um peso porque ele exerce uma força que é maior do que a força da gravidade. Em estado ambiente, as moléculas do hélio, elas se espaçam muito mais do que a do ar, então começa a levitar. Olha só, agora veja só o segundo caso. Se eu pegar essa mesma bexiga e aplicar nitrogênio líquido na bexiga, o que vai acontecer com o hélio dentro? As moléculas que estão em temperatura ambiente, a sua temperatura vai cair, elas vão parar de se agitar, vão se unir. Aí, se eu botar o hélio com a bexiga que foi aplicado nitrogênio líquido na balança... A bexiga, qual o volume da bexiga? A bexiga ela vai expandir, não dá pra gente saber o volume. Eu, de cabeça, não vai aumentar o volume, não é verdade? Ela vai aumentar a sua área. O volume não vai aumentar, porque o volume é o mesmo. Certo? Você tem 1 quilo ali, aquele 1 quilo ele vai expandir ou vai se contrair. Certo? Ou ele abaixa. O volume não aumenta, o volume continua o mesmo. O que aumenta é justamente o espaço. Tá? Então, o volume. Não. O que é que você quer dizer que aumenta? O volume do gás ou a área? Se for a área, tudo bem. As moléculas do gás ficam mais distantes. E sim, com isso... Então, o volume ocupado pelo aquele gás na bexiga aumenta, tudo bem. Mas não o volume do gás. O volume do gás continua o mesmo. Ele só fica mais espaçado. Se você botar nitrogênio líquido, ele vai ficar mais unido, né? Mais coeso, né? As moléculas vão parar de se agitar. Não, posso estar errado aqui, tá? Eu posso ter me confundido aqui. As moléculas vão parar de se agitar. E aí, quando você botar na balança, essas moléculas que não estão mais em estado, em temperatura ambiente, vão pesar. Por quê? Porque elas não estão mais espaçadas, elas estão unidas e passa a pesar. Então, se você colocar nitrogênio líquido na bexiga, o hélio vai condensar e vai pesar. Em temperatura ambiente, ele não pesa. Olha só, nas duas situações, a gente não teve gravidade. A gente teve o quê? Temperatura e densidade. Menos denso, mais denso. A pergunta é, onde é que a gravidade entra nessa equação?
Numa, ele pesa 1 quilo, na outra ele não pesa 1 quilo. Me coloque a gravidade agora aí. Na sua interpretação, o volume da bexiga aumenta. Quando o volume da bexiga aumenta, ela começa a deslocar o ar ao redor, em maior quantidade. Quanto maior for o peso do ar que ela deslocar, maior é a força que vai empurrar ela para cima. Essa força é empuxo. É a mesma força que faz você jogar um balão. Se você mergulhar com um balão de água abraçado e soltar, ele voa lá para cima quando você soltar. Porque Peraí. Então você está me dizendo que a bexiga, o hélio, as moléculas ficaram muito espaçadas umas das outras, e o ar que está fora, o volume, por ele estar menos, as moléculas estão menos agitadas do ar que está fora do que do hélio que está dentro. Então a densidade. Não falei de temperatura. Não. Assim. Entenda só uma coisa. O hélio, as moléculas do hélio começar a vibrar e se espaçar, elas têm que entrar em temperatura ambiente. Com o nitrogênio, elas não vão se mexer. Então, como é que a gente pode resolver isso sem falar de temperatura? Ele só vai levitar se entrar em temperatura ambiente. Entrou em temperatura ambiente, as moléculas se agitam. Se não está em temperatura ambiente, as moléculas não se agitam. Então, você não pode excluir a temperatura da equação. Se você quer colocar moléculas de qualquer substância estão se agitando desde que a temperatura não seja zero, que é inatingível. Nitrogênio líquido, acho que vai baixar bastante a temperatura, né? Mas não é zero. Quando você concorda que um gás sendo refrigerado, as moléculas desse gás vão parar de se agitar, ou elas continuam se agitando do mesmo jeito que está em temperatura ambiente? Se agitam com uma velocidade quadrática média menor, porque a velocidade quadrática média depende da velocidade. Então se junta, passa a pesar. Mas eu não entendi o seu conceito do que é pesar. O que é uma coisa pesar? Pesar é justamente não ter agitação das moléculas e elas estarem unidas. Mas por que elas... Olha só, o que você quer é que existe uma força puxando para baixo. Não, em direção ao núcleo da Terra. Se você quer assim, a gente coloca assim, em direção ao núcleo. Certo? Não, necessariamente não. Olha só, o que é a força-peso? A força-peso é a massa e um corpo tem vezes a gravidade que atua nessa massa. Aí a gente tem ou a força-peso ou a força que está contra essa força-peso, que é o quê? Então, se essa força é maior do que a força-peso, ela vai flutuar. E isso também, claro, tem a ver com a densidade, que é a massa de um corpo sobre o volume que ocupa esse corpo. Qual é a força contra a gravidade aí na ideia de vocês? É o empuxo. Sempre que você desloca um fluido, você tem que fazer uma força para deslocar o fluido. Seria o empuxo seria causado pela densidade, correto? Ou não? Não necessariamente. É causado quando você desloca o volume para ocupar outro. Se você tem um gás mais denso se deslocando para baixo de um menos denso, a gente, até o momento, está falando de densidade, nem falamos ainda aqui, nem estamos falando de gravidade. Como é que aquele gás que é mais denso se deslocando para baixo de um menos denso não levanta o menos denso? Levanta. Claro que levanta. Não pode ter com gravidade. Não. A gente não. A corrente de convecção é isso que faz o ar-condicionado instalado no teto. Por que nós terraplanistas não concordamos com a gravidade? Eu vou dar uma explicação bem simples. Veja só. O que acontece quando o ar está frio lá em cima? Ele desce. Ele desce. Quando o ar está quente aqui embaixo, o que é que acontece com ele? Ele sobe. Nas duas situações você tem o quê? Quando o ar está subindo, você tem moléculas agitadas. Sim. Quando o ar está descendo, você tem moléculas... Pois é, quando o ar está descendo, você tem moléculas que não estão em agitação. Isso. Onde a gravidade entra aí? Até o momento a gente só tem temperatura. Você está falando de uma interação eletromagnética. A interação eletromagnética é muito mais forte que a interação gravitacional. Estou falando só de temperatura. Só temperatura mesmo. Você não tem as moléculas
sem falar de radiação e de eletromagnetismo. Olha só, como é que um gás aquecido sobe e um gás que é refrigerado desce? As moléculas estão extremamente agitadas, no outro não estão agitadas. Onde a gravidade entrou? Não tem gravidade, porra. Não tem. É racional querer colocar a gravidade na equação. Eu já dei o exemplo do hélio, que o hélio, quando entra em estado natural, as moléculas se agitam, ele começa a levitar e não pesa. Quando ele é refrigerado, ele começa a pesar na balança. Isso não tem a ver com gravidade. Você está vendo nos 3 exemplos que a gente está dando aqui, o que a gente tem é temperatura e agitação de moléculas. A gravidade, como é que ela entra nessa merda? Não entra. O ambiente é pressurizado. Não. No peso. O que determina o peso, é se a molécula está agitada ou não. Então você acha se a molécula está agitada, moléculas não agitadas, por exemplo, você acha que se eu pegar botar uma caixa rígida, aí eu colocar hélio lá dentro, certo? Uma caixa muito rígida. Aí eu peso ela sozinho, peso ela com hélio, consigo ver qual é a massa de hélio que tem lá dentro. Então você acha que se eu começar a esquentar o hélio, ele não vai, a balança vai aumentar, vai diminuir, ou aumentar, vai diminuir no caso, né? Na sua teoria. Eu acho que se você esquentar o hélio, eu acho que vai pesar menos. Olha só. Porque o experimento que o YouTube fez, ele pegou um botijão de gás hélio só em estado natural. Pesou, deu um valor. Quando ele tirou o hélio, o botijão pesou mais. Imagine, olha, por que uma panela de pressão tem que expulsar a pressão? Por que uma locomotiva tinha que expulsar o vapor, fazer até aquele barulho, que a pressão ali movia um pistão? A força que as moléculas agitadas têm é tão grande que conseguia mover um pistão de um trem, puxar não sei quantas toneladas, só por causa da agitação da temperatura. Era tão grande, se o cara não esvaziasse, explodia a caldeira, podia destruir o cavalo de ferro todinho na frente do trem. Então, você tem que entender que as moléculas agitadas exercem força. Juca, aqui, olha só. Aqui, olha só. Se eu pego uma caixa que não tem um escape, ela é isoladona, e ali eu tenho 1 quilograma de hélio, e eu aqueço o hélio, ele vai ter 1 quilograma ainda. Porque a massa é uma coisa e o peso é uma outra coisa. Então, olha só, não adianta. Então, se eu tenho 1 quilo de hélio e 1 quilo de hidrogênio, e eu esquento ou aqueço, e aquilo está isolado em uma caixa, você não aumenta a massa. E aí... Eu entendo o que você está dizendo. E eu concordo com você. O problema é que o experimento desses YouTube desmente você e desmente até eu concordando com você. Mas como assim? Mas quando você pode ver os dados. Acabei de dizer que o cara pegou um botijão de hélio, pesou na balança com hélio em estado natural. Mas é aí que tá. E quando ele tirou o hélio todinho do botijão, o botijão pesou mais, cara. Aí é foda. Mas é aí que tá. O hélio e um outro gás tem a massa diferente, com o volume diferente, ou não. Então, é aí que tá. Porque, olha só, se eu pego uma caixa de 1 litro, ponho ali só hélio. Se eu pego uma caixa de 1 litro e ponho o hidrogênio pesa mais do que o hélio. Porque o volume é igual, mas a massa é diferente. A massa. Eu concordo com você. Juca, um é mais denso, o outro é menos denso. Eu concordo com você. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o experimento dos YouTube desmente todos os 3 aqui, até eu. Eu aprendi assim, cara. Também aprendi nesse esquema aí. Deixa eu te explicar o experimento do YouTube, né? Supondo que ele tenha feito corretamente, né? Ele pegou um botijão com hélio dentro e pesou, tudo bem? Sim, depois isso. que ele tirou o hélio, criou-se uma espécie de vácuo lá dentro. Você concorda comigo? É um semivácuo, né? Que não daria para ele tirar todo, a não ser que ele colocasse alguma. E dificilmente vai tirar todo, tá? Perfeito. Uma bomba para sucção. Então deveria vamos ter que tirou, vamos estar 80%, né? O botijão passou a pesar mais depois que ele tirou o hélio. Perfeito.
Perfeito. Você concorda que a pressão, as coisas, o ar ela vai de onde está com uma pressão maior para uma pressão menor. É por isso que, tipo assim, se abrir uma porta de um avião com o povo, o que acontece? O povo tudo é sugado para fora, não é verdade? Porque a pressão lá em cima, ela vai estar menor do que a pressão dentro do avião. O avião vai estar pressurizado. Isso. Aí, quando o cara tirou o hélio, ficou meio vazio lá dentro. Você acha que o ar vai querer ocupar esse espaço ou não? Não, porque o hélio, por ocupar um espaço, as suas moléculas estão agitadas, não deixava o ar entrar para dentro do botijão. Entenda uma coisa. As moléculas... Não, calma aí. Mas tem uma válvula que não deixa entrar, só deixa sair. Porque não poderia entrar oxigênio para não misturar com hélio, não existe isso. A válvula, ela trava. Quando você coloca, o hélio que estava sob pressão, ele vai sair, mas não deixa o oxigênio entrar. Então, o que aconteceu? Ele esvaziou o hélio, mas não entrou oxigênio. Entenda isso, não entrou gás lá dentro. Existe uma válvula, então não entrou gás. Então, o botijão passou a pesar mais quando ele tirou o hélio. Aí, meu amigo, é uma pancada no meu saco, no saco dele aqui, de todo mundo, velho. Tem que ver o experimento. Vocês têm que ver o experimento, cara. É inacreditável. Eu quero ver os dados do experimento, né? Porque, tipo assim, eu posso pegar um botijão, esvaziar de hélio aqui. Assim que eu esvaziar de hélio... Eu vou colocar um botijão de hélio e uma balançazinha de precisão e ia mesmo fazer essa putaria, porque é impactante demais. Mas não para só aí, não. Tem muitas coisas impactantes na Terra plana, cara. Muita coisa impactante. Isso é só a ponta do iceberg. Vamos seguindo aqui o barco, né? Eu tenho umas perguntas dos observadores aqui, né? Dos nossos queridos internautas. Eles falam assim, ó, na Terra plana, Juca, como é que a gente explica... Aí deixa eu só falar assim, certo? Porque, só terminando, assim que o hélio saísse, se você não tivesse essa válvula aí, o ar ia entrar. Como o ar é mais denso que o hélio, o botijão ia pesar mais com ar do que com hélio. Mas aqui, sim, concordo com você, se entrasse, mas tem a válvula de proteção. Show de bola. Então aqui, ó, como é que a Terra plana explica o fato da gente... Por exemplo, se eu pegar aqui e olhar para o céu agora, eu vou ver as Três Marias, né? O Cinturão de Órion, o Cruzeiro do Sul, vou ver Sirius, as estrelas que a gente conhece. Se eu ligar para o meu colega e disser assim, um colega meu italiano, certo? Ô Matheus, tira uma foto do céu aí, ele vai tirar uma foto completamente diferente da minha. Em uma Terra plana, como é que o hemisfério... por exemplo, já que você não acredita na Terra redonda, né? Como é que aqui no Brasil eu vejo uma constelação e um cara que está na parte norte do disco da Terra plana vê outra constelação, se eles estão olhando para o mesmo domo que está acima deles? Deixa eu só dizer uma coisa. As estrelas, elas geralmente não estão fixas, tá? Certo? Polaris, sim, ela está mais ou menos fixa ali. Existe, próximo ao domo físico, existe uma coisa chamada torus, que é o domo energético. As estrelas, Sol e Lua, se movimentam em confinamento magnético. Aqui não dá para mim mostrar para vocês um exemplo de confinamento magnético, porque eu estou no Instagram, mas eu convido vocês para ir para o meu canal e eu vou mostrar um exemplo de confinamento magnético. Então, o que é que acontece? Então, há uma órbita, tá? A elipse desses astros. E o que você vê de diferente é o seguinte: a nossa atmosfera, a atmosfera, ela é constituída de quê? De oxigênio, hidrogênio, gotículas de água suspensa, poeira, gás carbônico dos carros, de vulcões e assim vai indo. Por isso que você tem nuvens, por isso que você tem chuva, por isso que tem gelo. O que é que acontece? A água, ela funciona como uma lente. Os gases também funcionam como lente. Então, você tem milhares de milhões de toneladas de gases suspensos na atmosfera, tá? Quando você olha para cima, acima da sua cabeça, tem menos toneladas de gases do que quando você olha piramidal. Nesse sentido aqui, assim, ó. Ou assim, ou assim. Aqui você vai ter mais toneladas de gases. Perfeito. Quanto mais próximo de você, mais normal a movimentação. Quanto mais distante, mais deformado e invertido. Um exemplo disso, se eu colocar água aqui dentro desse copo, passar duas setas aqui, na hora que eu começar a passar as setas aqui, elas vão vir ao contrário. Depende de que ângulo você olhar. Se eu der o outro ângulo, ela vem do outro ângulo. Se eu for por aqui, ela volta.
Se eu vier por aqui, ela vai para lá. Independente do ângulo, ela vai fazer isso. Se você quiser, eu faço o experimento aqui ao vivo. Eu imprimo as setas, boto água, faço aqui para você ver. A mesma situação, se você colocar uma caneta aqui dentro, com água, ela vai partir, uma parte da caneta vai ficar para cá, outra para lá. Por quê? Porque, olha, eu vou lhe fazer uma pergunta e eu quero uma resposta agora objetiva dos dois. Que cor é esta caneta aqui? Depende da conta de uma onda eletromagnética, ela é meio lilás, meio vermelha. Vamos definir que é vermelha. Ela é meio rosadinha, mas vamos definir que seja vermelha, tá? Então os dois concordam que é vermelha? Sim. Concordo. Agora, se eu disser para vocês... Agora, se eu disser para vocês que essa caneta aqui nunca foi vermelha na vida, como é que fica a situação? E provar para vocês que não é vermelho? Você está usando um filtro diferente. Não. Olha lá. Vamos lá. Vamos pegar essa daqui. Essa aqui seria para vocês aí o quê? Um verde limão? É um verde. Isso é verde. Se eu disser que isso aqui nunca foi verde na vida, vamos começar pela vermelha, tá? Por que isso aqui não pode... Com que a transmissão, né? Por exemplo, o cartão vermelho do juiz, você já viu um cartão vermelho de um juiz de verdade? Ele não é vermelho. Tudo bem. Para que a televisão mostre ele vermelho, quando o juiz levanta. Mas vamos definir que isso aqui tivesse uma cor vermelha. Você enxergasse vermelho, eu vermelho, o Dudu enxergasse vermelho. Mas se eu disser que isso aqui nunca foi vermelho na vida, eu vou explicar por quê. Nós, tanto os humanos como os animais, o animal que enxerga melhor no mundo se chama lagosta boxeadora. Ela consegue ver espectro ultravioleta. Só para ter ideia, a lagosta boxeadora. Então, o mundo da lagosta boxeadora é totalmente diferente do nosso. Totalmente. Ela vê coisas que a gente nem sonha. Nós conseguimos identificar isso aqui como vermelho porque, pelo menos aqui no Brasil, é o nome dado a essa cor, tá? Certo? Em outros países vai ter N nomes para definir, mas em média seria vermelho em qualquer região do mundo, a partir do nosso ponto de vista. Só que esse tipo de matéria não absorve o espectro vermelho. Ele absorve todo o espectro e o vermelho ele reflete. Perfeito. Se a matéria não absorve nem o espectro vermelho, ela está refletindo, então você não sabe qual é a cor do objeto. Você está simplesmente, ele é todas as cores menos o vermelho. Por quê? Porque ele consegue absorver todas as cores para dentro da sua matéria, mas ela reflete, mas o vermelho, ele reproduziu o vermelho. Agora, o teu olho, ele capta espectro eletromagnético. Então, o teu olho identifica como vermelho porque é a cor que não é aceita por essa matéria. Mas você não pode dizer que essa matéria é vermelha, porque você comete uma gafe. Você justamente está vendo o vermelho porque a matéria não está absorvendo. Se o vermelho não está dentro da matéria, automaticamente não é vermelho. Você pode dizer que isso aqui é verde, amarelo, lilás, a cor que quiser, mas chegar no vermelho você não pode, porque é a cor que não está sendo aceita e o teu olho vê, decodifica isso aqui. Então, olha só como é que é o mundo. Você enxerga espectro eletromagnético. Se você enxerga luz, e luz é uma frequência, e essa frequência ela sofre deformação dependendo do meio que ela se propaga, por que você acredita que a luz que você está vendo das estrelas, ela não sofreu nenhum tipo de deformação até chegar ao teu olho, por causa da quantidade de gases e gotículas de água que funcionam como prisma? Aí tá de sacanagem. Aí você chegar e dizer assim, para que isso que você quer que aconteça, a Terra plana não poderia ter atmosfera. Aí sim, aí meu amigo, você está certo. Mas como tem atmosfera, então você não pode dizer isso. Porque dependendo da cidade... Você medir a distância da Itália para o Brasil, dá alguns quilômetros de desvio. Você pode fazer com o índice de refração da água 1,2, você vai ter que ver qual é a distância focal dessa lente. Vai dar uma lente mas de isso vai depender muito da uma gota de água que tem quilômetros de distância. Se tiver neblina, você não consegue fazer porra nenhuma. Acabou o seu experimento. Teve neblina, acabou. E aí? Claro, se tiver algo que fique entre você e a luz. Então não existe cálculo perfeito. Existe cálculos aproximados dependendo da densidade atmosférica. Claro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: para você ter um desvio de que uma luz que
que está aqui na nossa frente, mas a gente não está vendo, mas ela desviou para a Itália, você está falando de uma lente que desvia uma distância muito grande. Essa lente tem que ter uma distância focal muito grande. Um raio de curvatura muito grande. A atmosfera funciona como uma lente. Olha só, onde é que a atmosfera na Terra plana é mais densa? Sempre no norte e no sul. Onde é que ela é menos densa? Isso depende também do período do ano. Geralmente ela é menos densa na linha do Equador, porque o Sol passa 2 vezes na linha do Equador durante o ano e aquece os gases da linha do Equador. Gases aquecidos, moléculas mais agitadas, então você tem menos gases ali, causando densidade, então fica mais fácil a visualização, porque a luz se propaga mais rápido num ambiente menos denso. No norte e no sul, a luz se propaga mais lentamente e sofre desvios maiores. Por quê? Porque são mais densos. Então, você tem que entender que, se você vai fazer qualquer experimento, você tem que entender a densidade do meio naquele dia, naquele local, naquele ambiente. Então, por que você vê barquinhos afundando quando vai para o mar? Eu tenho aqui vários vídeos de barco que estão indo e somem, mas não afundam. Eu tenho aqui vídeos do Sol, que o Sol vai ficando pequenininho dentro da densidade atmosférica, ficando pequenininho e desaparece, mas não desce curvatura nenhuma. O que você tem são justamente o que eu falei, aquele mesmo efeito da caneta quebrada. É o mesmo efeito quando você vê o Sol descendo a suposta... Eu estou querendo te dizer para você, que com essa caneta quebrada, a gente chama de refração. Quando a luz está saindo de um meio mais refringente para um menos refringente. Para falar a verdade, você está vendo a caneta quebrada porque a luz está passando no meio mais denso e não menos denso. É tanto que a caneta está em cima do copo, que está num ambiente que não tem densidade, você vê normal. A luz passou pelo ambiente denso, você viu a caneta quebrada porque ali a luz sofreu um desvio. Essa é a questão. Entendeu? Aqui, eu tenho uma dúvida com isso aí, olha só. Se a Terra ela é aqui, plana, e o Sol ele está aqui em cima, como que a gente vê o Sol se pondo e a Lua também? Só um minuto aqui, gente, só um minuto aqui. Assim, uma Terra plana. Tem um tal de um professor, Almoldo Nunes, professor Almoldo Nunes, quero que tu vá se fuder, cara. Retardado é teu pai e tua mãe. Mas tu entra aqui na live aqui, tá todo mundo aqui numa boa, tu quer me chamar de vagabundo e retardado. Vagabundo é você. Se eu tivesse aí, eu sentava a mão na tua cara, seu vagabundo de merda. Te devo alguma coisa, seu merda? Te devo alguma coisa? Te pedi dinheiro emprestado? Comi tua mãe ou alguém da tua família? Se fuder, seu otário. Pô, tu tem uma conversa aqui numa boa, o cara me chamar de vagabundo aqui, rapaz. Retardado é o pai dele. Gente, tá de boa, desculpa aí, gente, viu? Por favor, gente, vamos ficar aqui com educação, porque foi para isso que a gente veio. Só para a gente trocar uma ideia, ficar, porque ele é assim, porque o outro é assado, isso não funciona aqui, gente, por favor. Não esculhambei ninguém, não xinguei ninguém, o cara chega aqui me chama de vagabundo, me esculhambando, pô, sabe, nem me conhece, cara. Nem me conhece, se estivesse na frente dele, eu amassava a cara dele, só para ele aprender a respeitar. Ô, Arnaldo, não. Porra. A gente não tá aqui para chegar nem para ofender ninguém. A gente tá aqui numa boa, sabe? Tá numa boa aqui debatendo aqui, cara. Tranquilo, gente. Calma também, calma. Desculpa, mas é porque justamente eu não aceito esse tipo de imbecilidade, não. A gente tá debatendo aqui, eu não tô pedindo para ninguém ser terraplanista, não tô pedindo para você mudar suas convicções. Vocês queriam entender como é que pensa um terraplanista, como é que o pessoal terra plana pensa. Então, estou demonstrando para vocês coisas assim, que, por exemplo, que a galera, tem a borda. Não tem borda. Não sei quem inventou esse negócio aí, não sei se foi globalista. Assim, os povos antigos acreditavam na borda? Bingo, beleza. Mas essa terra plana moderna que a gente tem, a gente não acredita mais em borda. A gente acredita que existe uma coisa que contém tudo, que é o domo. Isso aqui, na verdade, isso aqui funciona mais como uma prisão, cara, isso aqui. Não tem negócio de... É tanto que uma coisa... um irmão nosso apostou R$500 mil, certo? Ele tem esse dinheiro, foi dado, era lavado em cartório para um globalista fazer uma experiência muito simples. Criar um ambiente de gás e um de vácuo sem barreira física. Isso rodou durante 2 anos no meu canal e vários outros canais. Até hoje, ninguém fez esse experimento, ninguém conseguiu fazer isso. Certo? A gente queria o quê? Queria que o cara colocasse uma esferazinha, colocasse o gás em volta e poderia ser uma câmara de vácuo e os gases
Mas me diga uma coisa, você forneceu para eles uma rocha que tem a mesma massa da Terra? Porque sem eles não dá para fazer. Porque o gás só fica aqui porque tem a Terra puxando ele para o centro. Várias experiências você consegue reproduzir no micro, mas a Terra bolota no micro não é reproduzível. Porque a massa, a gravidade, a força gravitacional é proporcional à massa. Se você não tem uma mesma massa, você não consegue fazer. Por que não é possível fazer isso no espaço, então? Por que não é possível fazer isso no espaço? É muito possível fazer isso no espaço, sim. Também foi dito. Um planeta como Júpiter, por exemplo, ele é inteiramente feito de gás. E tá inteiramente não, mas muito gás. Nós não acreditamos que Júpiter seja um planeta cheio de gás no vácuo. Já que ele é gasoso. Sim, na teoria do modelo. Quando a gente pega a luz que é refletida de Júpiter para a gente, e a gente bota essa luz para passar por uma fenda bem pequenininha, ela fica com raias iguais a dos gases que a gente tem aqui na Terra. Como é que ele não é gasoso, então? Olha só. Vocês acham que a gente, terraplanista, não acredita que existe Júpiter? Eu não estou dizendo que Júpiter não exista. Uhum. Simplesmente a gente não acredita que ele esteja no modelo heliocêntrico. Ele está abaixo da cúpula do domo. Pode ser uma zona de gás? Pode ser uma zona de gás próxima ao domo físico, que a luz, ao passar por lá, deixa aquele formato ali. Até a aurora boreais e auroras austrais, para a gente, são totalmente diferentes do modelo que vocês pensam. A gente tem uma maneira de pensar sobre isso totalmente diferente. Até o que vocês chamam de lava vulcânica, que é o magma derretido, para a gente isso é totalmente diferente. São cosmologias, gente, totalmente diferente. Vocês estão no vácuo do espaço. Tem uma teoria aí que diz que a Terra está caindo, mas como todos os outros planetas caem junto, então está parado, porque todo mundo cai junto. É sacanagem isso aí, cara, mas tudo bem. Vamos dizer que a gente acredita. A nossa Terra ela não está caindo, ela está parada. Ela é fixa, ela é imóvel. O que orbita é Sol e Lua, as estrelas sobre o disco terrestre. Perfeito. Então me explica uma coisa. Se a gente ficar olhando para Marte, por exemplo, pegar uma fotografia de Marte em várias noites seguidas, né? Em várias épocas do ano, a gente vai fazer o que ele faz assim, ó. Ele vai, aí ele volta, faz um laço aqui, volta. Mercúrio também faz isso, dá uma azar danado, o povo fala, né? Chama Mercúrio retrógrado. E um modelo de Terra plana parada, como é que as órbitas retrógradas dos planetas são explicadas? O domo, só o planeta que tá, o domo todo está indo para um lado e o planeta vai tipo na contramão? Como é que isso é explicado? Vamos lá. A Terra plana, ela funciona tipo uma bobina Tesla. Só que ela não é perfeita, eu vou explicar por quê. Materiais ferrosos e magnetitas e alguns outros materiais que contêm energia, tá? Até tem uma pedra aí interessante que foi encontrada na África, em alguns locais que contém uma quantidade de energia absurda, tá? Então, veja só, existe o Torus. O Torus é como se toda criatura que é viva tem o Torus, tá? Tudo. E também coisas que não têm vida também tem. Algumas coisas com força maior... É porque eu sou leigo nisso. Esse Torus é o quê? É Torus? Torus. Deixa eu pegar um livro aqui. Deixa eu ver aqui se está fácil aqui o livro aqui. Pronto, ali. Deixa eu ver se isso aqui tem o Torus aqui. Deixa eu tentar dar uma explicação melhor. Só um minuto. Tá bom. Deixa eu pegar um livro aqui. Olha, tudo tem que ter energia, tá? Já que o átomo, tá? A energia está no núcleo do átomo, certo? E também para manter certas coisas unidas. Então, vou só mostrar aqui, pronto, algum tipo de energia aqui. Só um minuto. Deixa eu... Seria melhor no canal, porque eu teria acesso a mais informações. Mas olha aqui o livro aqui, ó. Tá? Olha só. Isso aqui é uma fotografia de uma folha. Consegue visualizar aí, ó? Sim. Isso aqui em volta da folha é a energia que ela emana, tá? A gente absorve fóton e perde fóton. Fóton é um tipo de energia. Aqui novamente. Aqui o corpo humano, ó, tá? Aqui uma digital. Agora, olha isso aqui como é interessante, ó. Bem aqui, não sei se vocês conseguem visualizar aí. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês.
Olha aqui, ó. Isso aqui é uma lagarta viva. Olha como é que ela está aqui, ó. Tá vendo aqui a energia da lagarta, ela viva? Olha só o brilho. Sim. Olha aqui, ó. Ela começa a morrer. Olha aqui, ó. Ela vai perdendo energia, ó, à medida que ela vai morrendo. Ó. Olha aqui, ó. Perfeito. Olha ela agonizando aqui, ó. Olha a energia dela. Olha ela morta. Sim. Então veja só. Juca, deixa eu te explicar. Um corpo, quando ele emite energia... Ela estando viva, eu tô só mostrando aqui para você entender. Ela estando viva, olha a quantidade de energia em volta dela, tá? Ela morta, não tem mais energia em volta dela. Tô só dando um exemplo de uma coisa viva, tá? Que é uma outra folha aqui, ó, cheia de energia em volta. Então isso não tem só nas criaturas vivas, não, tá? Isso não tem só em criatura viva, não. Isso aqui também tem em outras matérias. Então o que é que acontece? A Terra, ela tem um torus. Ela tem uma energia, certo? Essa energia, ela não escapa porque a gente tem o domo físico. Então o domo funciona como se fosse uma capa de uma bateria e acumula isso. Por que a gente tem a ionosfera? Ou ionosplano, se assim vocês quiserem? Porque tem esse acúmulo de energia porque está fechado. Aí você tem o sistema de Van Allen da órbita baixa, da alta, então você tem várias zonas de energia. Sol e Lua estão em confinamento magnético. Seria como se fossem corredores de energia, certo? Que oscilam, mas que estão lá, então eles podem navegar, porque eles são conversores etéreos. O Sol e Lua não é termonuclear, na Terra plana o Sol não é termonuclear, não está convertendo hidrogênio e hélio, nem poderia ser, porque ia acabar com o oxigênio da gente, a gente não ia viver. Então o nosso Sol, ele... Não entendi. O Sol Por que é um ele conversor está com o nosso oxigênio? porque ele estaria queimando, no caso, certo? Mas ele, pela temperatura e o tamanho gigantesco que ele se fosse do modelo heliocêntrico, ele não conseguiria estar dentro da Terra plana. O Sol da Terra plana é bem menor e é um conversor etéreo, tá? Entende? Certo? Ele converte tudo que tem no éter em espectro de luz. Perfeito. Tudo. Juca, a gente falou do hélio aqui na nossa live hoje. Você sabe como é que o hélio foi descoberto? Não lembro aqui de cabeça. Vou te falar, o hélio foi assim, os caras estavam olhando para o Sol, né, tirando umas fotografias do Sol, aí pegou a luz do Sol e fez ela passar por uma brechazinha muito pequena. Quando a luz passa por uma brecha, ela espalha. Pá, né? Aí eles olharam e viram que as linhas espectrais do espectro eletromagnético que você está falando, ela não era semelhante a nenhum elemento aqui da Terra. Sabe? Não tinha nenhum elemento que tivesse aquelas linhas ali. Quando a gente olhava, tinha as linhas do hidrogênio. Por isso que a gente sabe que o Sol tem hidrogênio, mesmo se a gente não foi no Sol. Mas tinha lá do hidrogênio. Mas tinha umas linhas ali que ninguém sabia. Aí os caras disseram, olha, esse deve ser um elemento que tem no Sol, mas não tem na Terra. Como é que a gente vai dar o nome desse elemento? Hélio, em homenagem ao Deus do Sol. Sim, Deus aí, grego, né? Depois de muito tempo, se descobriu o hélio aqui na Terra, né? Então, quando você diz que o Sol não tem hélio, é como se o elemento hélio fosse descoberto a partir de um erro e por uma sorte maior do mundo a gente encontrou ele aqui na Terra, entendeu? Eu não falei que o Sol não tem hélio. Eu disse que o nosso Sol não é termonuclear. Foi o que eu falei. Eu não estou aqui discutindo se o Sol do modelo heliocêntrico tem ou não tem hélio. Eu disse que no modelo ele estaria convertendo hidrogênio em hélio. Agora, no modelo da gente, ele não está convertendo isso. Ele é um conversor etéreo. Mas ele tem mais uma coisa. Ele faz isso sempre. Olha só. Assim, aqui, Juca. Como que é o Sol? O Sol, ele é feito de quê? De hidrogênio, beleza? Correto? Certo. Quando um átomo de hidrogênio ele funde com o outro, ele forma o hélio. Então é assim que a gente tem o hélio no Sol também. Sim. Então o Sol ele tem o hidrogênio que se forma o hélio por uma coisa que a gente chama de quê? De fusão nuclear. Então é daí que vem esse hélio do Sol, que é uma energia assim, muito grande. Então é daí que vem a energia que o Sol emana. Hein? Mas não é o que o maior especialista em Sol no mundo falou. Mas quem que é o maior especialista do mundo em Sol? Eric Doland, que não é terraplanista, tá? E que é considerado o Nikola Tesla da era moderna,
certo? O que ele fala é o seguinte: o Sol não está queimando nada, o Sol não tem núcleo, o Sol é um conversor etéreo. E eu concordo plenamente com ele, mesmo ele não sendo terraplanista. O Sol não queima nada, ele é um conversor. Ele converte o éter que tem em espectro de luz. É tanto que o seguinte, olha só, o que é que aquece a matéria? É justamente a matéria que absorve o espectro luminoso. Um exemplo, para você entender. Se você pegar uma camisa preta, 12 horas com sol a pino, ficar meia hora, e depois você pegar uma camisa branca e ficar meia hora com sol a pino também, quem vai aquecer mais? A preta, porque ela vai absorver toda aquela luz. Todo o espectro luminoso. Concordo com você. Então, o que aquece a matéria é se ela absorve ou não a frequência do espectro luminoso. Se o espectro luminoso está sendo propagado do Sol e não tem nada, certo? Tem menos gases de lá até chegar na matéria sólida. Então, se o Sol está num ambiente com menos gases e mais rarefeito, como ele pode ter uma temperatura tão grande se o que ele emana é espectro luminoso? E para mas o calor ele tem que vir de algum canto. Não, mas eu estou falando da Terra plana. Para aquecer, o espectro luminoso tem que ser absorvido. Se não tem nada absorvendo, então não tem temperatura tão alta como vocês imaginam. Então o Sol da Terra plana, ele tem um calor, mas não é esse calor absurdo como o modelo heliocêntrico. É muito... Porque ele tem aquela cor. Porque se você pegar a equação de Stefan Boltzmann, você vai ver que a cor que as coisas emanam é proporcional à temperatura. Então, se você pegar... você está me dizendo que a bunda de um vagalume é extremamente quente, é isso? O quê? A bunda de um vagalume é muito quente. Não, o que eu estou querendo dizer para você é que você está falando de irradiação. E a irradiação... Você já ouviu falar em plasma frio? Já ouviu? O plasma só existe a temperatura altíssimas. Não, ele tem que ser quente. Ele tem que ser muito, muito quente. Existe dois tipos de plasma. O que você não pode passar a mão, que vai queimar você, e o plasma frio, que você coloca a mão em cima e não queima. E os dois são luminosos. Então, não necessariamente o Sol tem que ser quente para gerar energia. Luminosos ou são iluminados? Porque, veja bem, não, eles são luminosos. Eles emitem própria luz. Tanto o quente como o frio emite luz. Você pode fazer uma pesquisa no YouTube rapidinho, bote aí plasma frio e olhar o cara passando a mão em cima assim, na maior moral. Então existe luz fria. Não existe só luz quente. Não. Você tem que entender isso. Então por que irradiar? Você está confundindo. Não, você está confundindo as fontes de luz. Existe irradiação. Se você tem no mundo de vocês, vamos dizer que o mundo seja heliocêntrico. Acho que o Juca deu uma caída. Juca, eu acho que caiu. Isso é a gravidade, por isso que ele caiu. Ainda mais? A gravidade pelo Juca cair. Eu tô aqui Juca tá aí ainda, Juca? Tô aqui ainda. Juca. Eu tô aqui ainda, não caí não. Tô vendo aqui um slow motion, né? Deu um lag. Eu vi aqui agora. Chegou o lag aqui pra mim. Deu um pequeno lag aqui. Mas aqui, Juca, eu tenho uma coisa muito importante. Este domo, ele é feito de quê? Ele é um vidro? Ele é um gás? A gente consegue colocar nele? Como é que funciona esse domo da Terra? Cara, eu seria canalha se eu lhe disser de que é feito o domo. Entendi. O que a gente tem é muita teoria. No livro santo, eu vou usar a Bíblia pela primeira vez, porque a gente não quer separar a Bíblia e a ciência, a gente quer unir as duas coisas, tá? A Bíblia diz que o domo é sólido como um espelho de bronze fundido. Mas aí você tem terraplanistas que acreditam que o domo é de gelo. Eu não concordo, porque o gelo não aguenta pressão. Se fosse para ser uma coisa assim, eu acreditaria que o diamante, porque é mais rígido, mais duro, e também o diamante ele é translúcido, tá? Então poderia ser, mas assim, para falar a verdade, não sabemos. Mas com certeza o domo ele é feito de algum tipo de gás em estado sólido, certo?
como é que o gás ele está em um estado que é... Porque ou ele está em um estado que é gás, ou ele está em sólido. Não tem como estar do mesmo jeito. Tu já ouviu ou ele é uma coisa, ou ele é uma outra coisa. Tu já ouviu falar de luz líquida? Luz líquida? Não. Eu acho que é o sexto estado da matéria, se eu não estou equivocado. A luz líquida. Ou seria o sexto ou o quinto, eu não estou equivocado. Se a luz ela pode ficar líquida, olha, luz líquida, por que que o gás não poderia? Não, a certa temperatura, toda coisa que seria gás na temperatura ambiente pode virar sólido. Agora, se você está falando de um gás, qualquer um que esteja na tabela periódica, teria que ser uma temperatura muito próxima do zero absoluto para que esse gás ficasse sólido. Se o gás sólido está numa temperatura muito fria, certo, Juca? E vocês acreditam que o domo não é tão grande, como vocês falaram, 80 mil quilômetros? Não, o mínimo. Mas o máximo talvez 140, 160 de circunferência. Isso é muito. Pronto, vamos botar disso. Já que a Terra só tem 40 mil na linha do Equador, 160 mil de linha do Equador, é muito grande. E mesmo 80 mil seria muito grande também, tá? Muito, certo, mas é... 60 mil, que seja. Então, esse gás aqui em cima, que era gás, mas virou líquido, numa temperatura baixíssima, perto do zero absoluto, porque todos os gases que a gente conhece na tabela periódica só virariam sólidos perto do zero absoluto, né? Esse gás aqui, ele iria começar a esfriar tudo embaixo. Ou não existe vácuo. Não existe vácuo. Na Terra plana a gente tem um semivácuo. Seria uma área onde os gases seriam um pouco mais rarefeitos, porque iriam se organizar por densidade atmosférica e temperatura. A próxima cúpula do domo, ali teria um gás extremamente rarefeito, mas vácuo, tipo o que a NASA fala que é uma partícula a 100 metros cúbicos do universo, isso aí não existe na Terra plana, não existe. Então, já que a gente vive num ambiente deveria estar totalmente congelada. Porque porque o variante de temperatura é o Sol. O Sol ele trabalha com espectro luminoso. E esse espectro luminoso é absorvido pela matéria. Então, quando o espectro luminoso é absorvido... No nosso modelo, você disse que é muito grande. E vocês dizem que era menos de 8 mil? Sim, mas qual é a zona aquecida na Terra plana? É a linha do Equador, onde o Sol está mais. O sul é muito frio, o norte é muito frio. Então, a linha do Equador é a zona de vida, a zona habitável. Porque o Sol passa 2 vezes. E ele aquece essa linha do Equador constantemente. Então, é a zona habitável. A Terra tem zonas tórridas. Existem zonas habitáveis na Terra. Por exemplo, a Groenlândia, nem toda ela dá para habitar. Uma parte dela, sim, nem toda ela. Então, tem zonas ali... tem uma cidade na Rússia que chega a temperatura de 60, 70 graus abaixo do zero. Então, tem zonas da Rússia que é impossível o ser humano viver, cara. Impossível. Não tem condições. E no sul também. Então existe uma zona de vida, e essa zona de vida é ocasionada pelo astro rei, que é o Sol, né? Que ele é o variante de temperatura. Quais são as variantes de temperatura dentro da Terra plana? Sol, os geysers, que são aquecidos também por eletromagnetismo, ou zonas magnéticas lá embaixo. Então os geysers, por exemplo, aquele rio quente que chega a 60 graus na Amazônia, ele é aquecido lá embaixo. Só não vai até lá embaixo aquecer. Lá embaixo também tem frequência. Existem frequências. Essas frequências são causadas por, que eu falei, materiais ferrosos, magnetito, materiais que contêm muita energia. O acúmulo desses materiais emana uma frequência. Essa frequência vibra a água, e a água, sofrendo vibração, ela aquece. E se ela tiver aí ela vira presa, ela corrói. Não, ela corrói, ela estando presa lá embaixo. Né? Tem um bolsão de água presa. Sim. Ela entra em ebulição, ela começa a corroer a rocha. Por exemplo, lembra aquela frase, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? Se uma gotinha de água ficar batendo numa pedra, constantemente vai chegar uma época que ela vai furar a pedra e vai sair do outro lado. Aí você tem a água lá embaixo, aquecida, borbulhando. Ela vai corroer a rocha vai virar um pó, depois vai virar tipo uma sopa, e aí isso seria o magma na Terra plana. E aí vai causando desgaste na rocha. Quando racha essa rocha e chega em cima da hidroplaca, ou na placa tectônica, ou na crosta, que vocês falam, ela se rompe e vem para fora. Ela vem por pressão. Tipo o caldeirão do trem. Mas a água não evapora a 100 graus Celsius? Como é que ela atinge a temperatura? Como ela vai evaporar se ela está presa entre as rochas? Mas ela
ela tem que ter uma válvula de escape. Ela vai evaporar para onde, se ela está condensada? Mas como é que quando ela chega aqui na Terra, ela Sim, chega aqui, aí ela vira vapor. ela tá irradiando, ela tá vermelha ali. Porque aquela vermelha ali tá dizendo que ela tá numa temperatura muito alta, né? Como é que ela chega nessa temperatura e não evapora? Não, Já enquanto porque ela tá presa. Ela tá presa lá. Não, mas já aqui na Terra, a lava, aqui na Terra, como a gente olha... Não. Entenda uma coisa. Se o bolsão tiver muita água, aí você vai ter água saindo. Se aquele bolsão ali tiver muito aquecido, ele vai misturar essa água com a rocha, tá? E aí a rocha, e mesmo que não tenha água, dependendo da frequência, a própria rocha vai aquecer se ficar uma frequência vibrando perto dela. Por exemplo, eu tenho um vídeo, só porque o cara bate um martelo num pedaço de ferro, e aquela pressão que é exercida do martelo sobre as moléculas do ferro, de um lado e de outro, aquela vibração, o ferro aquece, oi amor, o ferro aquece tanto que fica incandescente. É porque eu tentei me logar pelo computador e não consegui. Aí tive que roubar aqui teu fone de ouvido. Tá complicando a situação do Juca, né? Porque sexta-noite a gente tá alugando o cara, pois, e a gente tá alugando o Juca. Tá de sacanagem, né? Juca, vambora pra aí, meu filho, bora! Tá de sacanagem. É um debate extremamente difícil, porque é uma cosmovisão totalmente diferente. Eu não estou aqui para querer mudar o mundo. Claro. Tá? Eu até esses dias eu estava pensando em fechar o meu canal, porque eu já sei sobre a Terra plana, já sei o que eu queria saber. Eu já estou em paz espiritual, já entendo o meu mundo, tá? Já tenho a minha cosmovisão pessoal, é a cosmovisão dos antigos. E tipo assim, eu já cumpri meu trabalho na minha cabeça. Só que eu ainda não fechei meu canal, porque muitos irmãos meus pedem para não fechar. Porque tem despertado muita gente. A Terra plana é algo viral e as pessoas pensam que tem diminuído os terraplanistas. Não tem. E olha que terraplanista é bicho que é encrenqueiro, gosta de confusão. Eu já peguei mais treta com terraplanista do que com globalista, só para vocês terem ideia. Já briguei mais com terraplanista do que com globalista, cara. Porque são sedentos por conhecimento, são territorialistas, né? Eles têm território e têm ilhas. Eles criam ilhas, bolinhas. Tipo os terraplanistas mais sábios, os mais bambambam, e assim vai indo. Mas tranquilo, as pessoas são diferentes, no Globo também tem isso, tem suas panelinhas. Eu, graças a Deus, hoje eu estou fora de panelinhas, estou seguindo meu canal numa boa. Estou querendo encontrar pessoas que nem vocês, assim, que a gente conversa numa boa. Não vou mudar, não estou aqui para mudar, mas dando uma luz sobre muitas questões. Tem algumas questões que talvez vocês não tenham ouvido falar sobre, tipo, plasma frio. Até há pouco tempo eu não sabia que existia também. E de tanto pesquisar eu descobri que existe. E fiquei impressionado. O cara passa o dedo, passa a mão e não queima, pô. Mas gera luz. É de encabular. É de encabular. Então, tem muitas coisas que a gente traz os internautas aqui, né? E uma delas é o seguinte, né? Acho que você responde as duas juntas, acho que as duas pode ter a mesma explicação, né? É a questão do fuso horário e por que tem fuso horários diferentes, né? E por que o Sol se põe em horários diferentes em diferentes lugares da Terra, por exemplo. Agora, aqui é 8h53, né? Se a gente tivesse 6 meses aqui adiantado, lá na Itália estaria escurecendo agora. Estaria escurecendo agora. Aqui estaria à noite já de qualquer jeito, porque a gente está muito perto do Equador. Mas, no sentido da Terra plana, como é que a Terra plana comporta o fato de que lugares diferentes do globo, eles anoitecem em horários diferentes, né? Tem horários diferentes. Vamos lá. Isso é de uma complexidade tão grande na Terra plana que eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem como isso funciona na Terra plana. Olha só, aqui a minha mão ela vai representar uma montanha. O Sol é pequeno e está vindo desse ângulo aqui. Nessa frente da montanha tem uma cidade. Aqui atrás da montanha tem uma cidade. Se o Sol está vindo nesse ângulo, qual é a cidade que vai ter o amanhecer primeiro? A número 1 ou a número 2? O Sol está vindo aqui, ó. Que você falou aí do direito, verdade. Beleza. Então, mesmo que as duas cidades estejam no mesmo horário, seja 6 horas numa, 6 horas na outra,
quem vê o sol primeiro, a cidade está na frente, não é isso? Uhum. A outra ainda não vai ver o sol, justamente porque a montanha vai impedir. Olha só isso aí, ó. Olha como é interessante. Isso até na Terra bolota, isso também faria sentido. Mesmo a Terra estando girando, a montanha ia impedir que a cidade visse o sol, então um ia amanhecer primeiro, a outra não. Olha só. Na teoria da Terra plana, essa montanha teria que ser muito grande, porque como o Sol vem muito grande, os raios chegam paralelos na gente, na Terra plana. Ela não tem que ser muito grande, porque de manhã a temperatura está baixa e os gases estão próximos ao oceano e à costa, porque a temperatura da agitação das moléculas é pequena. E a luz, ela sempre se curva para o ambiente mais denso. Sempre se curva. Então, se você tem um sol que está aqui em cima, mas os seus raios estão vindo para um ambiente denso, então a curvatura vai ser para baixo. Então, todos aqueles raios que chegar próximo a essa densidade se curvam para baixo. Nenhum vai poder curvar para cima e passar por cima da montanha para outra cidade ver. Então, não dá. Então, na Terra plana, a luz não tem uma trajetória retilínea. Ela tem uma trajetória curvada. Em canto nenhum, a luz tem essa trajetória retilínea. Depende da temperatura dos gases, do meio que ela... A não ser que tivesse vácuo absoluto. Aí sim, você não ia ter nenhum tipo de matéria para interferir na frequência do espectro eletromagnético, então poderia ter uma propagação retilínea. Né? Terça-feira, Juca, eu medi a densidade do ar. Né? Do ar. Na terça-feira eu medi o índice de refração do ar em diferentes densidades. Tem uma diferença quase perceptível, mas o fato é que o ar ele é praticamente transparente. Se a gente não estiver falando de uma precisão muito grande, o ar não tem a propriedade de curvar a luz. A única coisa que tem a propriedade de curvar a luz é se tivesse uma grande concentração de massa. Mas aí, se a gente tivesse essa grande concentração de massa aqui na Terra, a gente teria uma curvatura que você está falando aí. Olha só. Tem experimento que mostra que os gases curvam a luz, tá? Como os líquidos. Não, você tem que entender... Eu sei que experiência você está falando. É tipo assim, um feixe de luz entra num filete de água e ele fica... Se você olhar de longe, a trajetória é assim, seguindo o filete. Sim. Mas se você olhar de perto, ele fica... Vai, reflete. E se chama reflexão total. Não. Pode acontecer sim, por causa do milagre. Eu sei qual é o experimento que eu estou falando. No caso aí, uma parte da luz está descendo pelo filete de água e a outra está se propagando. Beleza, porque ela é um espectro. E algumas das suas moléculas vão interagir com a matéria, outras não. Então se perde uma parte ali que está sendo interagida. Eu entendo isso aí. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você tem que entender que, dependendo da densidade, vai também ter gotículas de água suspensas na atmosfera. O que é salmoura? São gotinhas de água com sal suspensa na atmosfera, que são levadas pelos ventos e que entram em contato com o ferro, causa ferrugem, com cobre, oxidação e assim sucessivamente. Uhum. Então, se você tem essas gotinhas de água suspensa com pequenos cristalzinhos de sal, se a luz bater ali, vai sofrer um tipo de desvio, um tipo de interação. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, então, a luz ela sempre vai desviar para o ambiente mais... Não é desviar, é mais ou menos assim. Parte da luz vai ser absorvida pelo aquele ambiente denso e parte vai ser refletido. Vai bater ali uma parte absorvida, outra não. Isso implica que se aquele ambiente é mais denso na parte de baixo, pela parte da manhã, então aquela luz, mesmo o sol estando alto e estando distante, ela não pode passar por cima da montanha. Ela vai curvar para baixo. Certo? Uhum. Então, a cidade que está do outro lado da montanha não pode ver o sol até que ele chegue num ângulo onde sua luz e sua curvatura de luz seja absorvida e vista pela cidade. Beleza, bingo. Então, a gente tem o quê? A gente tem um fuso horário que é igual, mas que cidades diferentes tiveram amanhecer diferente. Se elas tiveram amanhecer diferente, o pôr do sol também vai ser diferente para elas. A cidade número 1, que teve o amanhecer primeiro, o pôr do sol dela vai ser primeiro do que da outra. Quando o sol transpassar totalmente aquela montanha e ficar distante e os raios não poderem se curvar mais, então ela já vai estar escura, enquanto a outra cidade já vai estar clara. Ó, cidade uma do lado da outra, só uma montanha dividindo, olha o que faz um fuso horário. Aí, se você for ajustar, então você vai ter que botar um fuso horário para uma cidade, um fuso horário para outra, porque uma já vai ser noite e a outra é dia. Quando uma está amanhecendo, a outra ainda é noite. É sacanagem isso aí. Então você tem que entender que uma pequena montanha
causa esse distúrbio. Aí vamos Não para a Terra existe plana. essa pequena montanha, o que você está falando. Tipo, não tem documentado essa montanha que consegue fazer ser uma do lado da outra. Mas tudo bem, deixa eu passar para uma coisa importante. No mar, isso também acontece. A água não faz curva, né? É um lema que eu já vi bastante. Não sei se você concorda com isso, do pessoal da Terra plana. Se você pegar o outro lado da Terra, que vocês não acreditam que existe, mas que tem uma região de grande oceano, você consegue perceber que parte do oceano é dia e a outra parte é noite. O oceano é longe, mas assim, e é tudo água. Então, uma parte é dia, água plana, e a outra parte é noite. Como é que isso acontece mesmo assim na plana? E outra coisa, rapidinho. Quando a gente tá assim, ó, aqui é só mar. Como que a gente vê o pôr do sol assim lá no mar, assim? Como que a gente vê isso na Terra plana? Olha só, é por isso que eu disse que seria bom se a gente tivesse no meu canal, que eu poderia mostrar alguns vídeos a vocês. O que você vai ver, vamos dizer que você esteja no veleiro, tá? Em alto mar. Vamos pegar o Oceano Pacífico, que é o maior oceano, tanto da Terra bolota como da Terra plana. É o oceano mais alto, tá? O intermediário é o Índico e o mais baixo é o Atlântico, beleza? Então vamos lá. Então você está no Oceano Pacífico. Aí você está num dia que você tem pouca densidade atmosférica lá no Oceano Pacífico. Você vai ver o Sol indo embora, que ele vai se propagar dentro dos gases até ele ficar pequeno e desaparecer dentro dos gases. Ele não vai descer a suposta curvatura. Se você estiver no Oceano Pacífico e a densidade atmosférica for grande, esse Sol ele vai entrar ali dentro da densidade atmosférica e vai se curvar para baixo, e aí você começa a ver o Sol perder a parte de baixo. Lembra que eu falei que a luz que vem do Sol, ela se curva para baixo? Então aquela luz de baixo que é perdida não chega até o olho, então tu vê o Sol cortado. Então ele vai se cortando, até que você pensa que o Sol desceu a suposta curvatura. Não temos curvatura. O que a gente tem são efeitos, certo, de luz no ambiente. Menos denso, você vê o Sol indo embora, e ficando pequenininho, aí ele desaparece, mas ele sempre vai descer. Sempre o Sol desce um pouquinho, mesmo que o ambiente esteja menos denso. Mas ele não vai, se não tiver uma densidade muito grande, ele não desce a curvatura. Ele fica pequenininho e desaparece acima da linha do horizonte. Se estiver muito denso, ele desce. Qual é o problema? O problema é que as pessoas não são verdadeiras. Tem muita terraplanista também que não é verdadeiro, que tenta puxar a sardinha para o seu lado. O que acontece é que nós vemos dois fenômenos. A gente vê o Sol descendo a suposta curvatura e vê ele também, em alguns momentos, que é mais difícil, né? Porque sempre em cima do mar você tem uma densidade atmosférica maior, porque a água está evaporando, mas às vezes está ventando muito e leva aquela densidade e vem um ar mais quente. Não, minha pergunta é no sentido que você está falando, que eu acho muito interessante. Você disse que isso depende de fatores como está ventando, densidade, temperatura ali da água e tal. Concordo contigo. A gente vive num ambiente pressurizado, a gente não tem como tirar essas coisas. Você deve saber, não sei se você sabe, mas tipo, entender o movimento dos gases e prever o movimento de gases é muito difícil. É tanto que previsão do tempo quase sempre falha quando é uma coisa assim. Concordo. Por outro lado, professor Jadson, posso lhe dizer que horas o Sol vai nascer daqui a 5 anos em qualquer lugar da Terra que você me disser. Como é que isso é possível se depende de tantos fatores aleatórios? Você pode dizer até a hora, mas os milésimos de segundo você não vai conseguir. Mas se você está dizendo que é uma coisa que depende ali da densidade, da temperatura, não seria algo que estaria a mercê de um sistema caótico, não? Isso já não depende da densidade. Isso aí depende porque o próprio Sol não é um relógio preciso. Nem na Terra plana, nem na Terra bolota. A gente tem o ano bissexto justamente porque tem variação e tem que ter esse dia a mais para fazer essa correção. Então você não tem como... O ano bissexto é uma coisa do ser humano. A Terra e o Sol não contam no bissexto. Todos os dias e todas as noites têm o mesmo horário ou são diferentes no decorrer do ano? No decorrer do ano são diferentes, porque como a Terra está se inclinando, né? A gente... Ela fica assim, então... A Terra está se inclinando. No meu modelo, o Sol faz uma espiral aberta do norte para o sul e uma fechada do sul para o norte.
Se ele está no norte, os dias são maiores. Se ele está no sul, as noites no norte são maiores. Por que que você tem... Aqui, não, e uma coisa, quem que puxa esse sol mais ao norte, quem que puxa esse sol mais ao sul? Falar ninguém puxa, né? A questão é o seguinte, lembra que eu falei que o Sol está em confinamento magnético? E lembra que eu falei que o Sol é o conversor etéreo? Imaginar o Sol, o seguinte, ele está convertendo gases nobres, tá? E partículas que estão na atmosfera em espectro de luz. O Sol, à medida que ele vai absorvendo esses gases nobres e essas partículas, é como um trilho de trem, certo? Sim. Esse trilho, o Sol só pode ir para frente, ele não volta. Entendeu? É como se o carvão que queimasse o Sol só tivesse à frente dele. Então, à medida que ele vai absorvendo aqueles gases nobres, aquelas partículas que estão ali mais na frente, e ele vai convertendo no espectro de luz, ele não volta, porque não tem atrás. Atrás tem, mas é tão pouco que não chama a atenção dele. É como se ele só fosse para aquela região que tem mais. Então, quando ele sai do norte para o sul, é o tempo que a Terra tem de repor esses gases nobres. Olha só, vocês já perceberam isso? Na Terra plana é interessante, que eu estava conversando com alguns amigos uma vez, e eles estavam me perguntando por que a formação de auroras boreais e astrais. A aurora boreal, ela acontece mais quando o Sol não está no norte. Quando não tem Sol é que acontece a aurora boreais. Se no modelo eletrônico a aurora boreal é a interação do plasma solar com a camada eletromagnética da Terra, então por que justamente você teria que ter auroras boreais à noite e principalmente mais ainda durante o dia? Porque se você tem durante o dia é quando a Terra está mais próxima em direção ao Sol. Então, automaticamente... Mas durante o dia também tem, a gente só não consegue ver. Geralmente a gente consegue ver, porque a intensidade é muito grande, o Sol tem... durante o dia. Mas as auroras que tem durante o dia são pequenas. Elas geralmente não são... E não tem mais nada a ver com questão de a gente não conseguir ver. As auroras, a grande maioria que tem durante o dia, são pequenas. As maiores auroras são à noite, com a ausência desse Sol. Porque você só consegue ver a aurora, o que tem de aurora é a luz. Não, você vê. Você tem como detectar a aurora, você não precisa do seu olho nu para detectar uma aurora. Tá? Você tem como detectar. Acontece que elas são menores quando o Sol está alinhado no modelo de vocês com a Terra, tá? Jogando luz ali. Mas não era para ser assim. A gente deveria ver a aurora boreal direto da linha do Equador, porque é onde a Terra está mais próxima com o Sol e onde a barreira se bate mais. E lembrando que a camada de... A aurora boreal é quando o Sol lança poeira para aqui, partículas carregadas, e essas partículas carregadas são desviadas pelo campo magnético. A gente não vai ver a aurora boreal no Equador, porque o campo magnético no Equador esse modelo, isso é a explicação no modelo da bolota. Na Terra plana a explicação é totalmente diferente. Na Terra plana é o seguinte, você tem gases que estão se acumulando porque o Sol não está convertendo eles em espectro de luz. O Sol está no sul. O Sol leva 6 meses no sul, ele leva 3 meses descendo, 3 meses subindo, chegando à linha do Equador. Depois 3 meses subindo até o norte e 3 meses descendo à linha do Equador. Enquanto o Sol passa 2 vezes assim. Ele sempre faz uma elipse no sentido horário, nunca anti-horário. Não sei se tu lembra antigamente aquelas espiral que a gente acendia para matar muriçoca. Tu lembra aquela espiralzinha que tinha? Espiralzinho, sim. Pronto, o Sol faz aquela espiral indo para o sul aberta. Aí ele faz a mesma espiralzinha fechada vindo para o norte. Ele nunca muda, é sempre no sentido horário. Espiral aberta, espiral fechada. Espiral aberta, espiral fechada. Leva 6 meses do ano do norte ao sul, 6 meses do ano do sul ao norte. Em um ano ele passa 2 vezes na linha do Equador, em um ano ele vai estar uma vez no norte, uma vez no sul. Por isso que a Terra é mais fria no norte, por isso que a Terra é mais fria no sul. Como o sul da Terra... Porque os mapas que quando a gente observa o movimento do Sol durante um ano, mesmo no referencial da Terra, a gente não consegue observar o desenho desse que você está falando. O desenho que a gente observa... Você tem um mapa de Urbano Monte, de 1500 e não sei se é 48, 43. O Brasil tinha sido descoberto há 40 e poucos anos. Tá?
Você tem um mapa da Terra plana do Urbano Monte que ele mostra a localização do Sol na Terra plana totalmente perfeito, na época que o Brasil tinha sido descoberto praticamente, numa época onde você não tinha aviões, onde você praticamente não tinha balões, você não tinha nada. Então você tem um mapa perfeito, dando todas as localizações do Sol, aí, porra, numa Terra plana, cara. É sacanagem. Para a Lua aqui, a gente vê uma grande cratera da Lua lá em cima. Sim. Beleza? Mas certo. quando a gente olha de um país da Europa, do extremo da Europa, essa mesma cratera está para baixo. Como é que pode isso? Se é a mesma Lua. Lembra que eu falei para você? Dependendo da quantidade de gases, se torna invertido? Mas no caso, tem sempre mais gás no hemisfério norte do que no sul? Mais gás do que no sul? Como é que funciona isso? Olha só. Por que tem mais gases no hemisfério norte? O que foi que eu disse? O Sol está uma vez ao ano no norte. Então o norte é mais frio. Mais frio, mais densidade atmosférica. O Equador é mais quente, menos densidade atmosférica. O sul é mais frio, mais densidade atmosférica. Onde é que o efeito da lupa vai funcionar melhor? No norte e no sul. Na linha do Equador praticamente não existe isso. Mas se a gente for para uma pessoa que for o sul, eles também vão ver a lua invertida. Não entendi. Se uma pessoa for para Groenlândia e outra pessoa for para Ayahuasca, lá no Argentina, já no fim do mundo, eles vão ver a lua invertida. Os dois a Argentina já está numa região bem próxima ao círculo do norte. A Argentina é bem mais fria do que o Brasil, isso é um fato. Certo? Então, dependendo da época do ano, fica mais frio ainda, neva e tudo mais. Então, você também vai ter densidade. E aí, a questão da distância. Vamos dizer que o Sol está lá no norte, você está na Argentina. Da Argentina até o norte, você tem quilômetros e quilômetros de toneladas de gases. Certo? Então, onde esse efeito acontece menos é na linha do Equador. Principalmente quando o Sol está passando na linha do Equador, porque está bem aquecido, você tem menos gases ali para interferir na curvatura da luz. E onde você tem mais gases, a maior curvatura da luz ou a inversão da luz. Que é aquela questão que eu te falei do copo de água. Então, esse efeito acontece no norte porque tem mais densidade. No sul porque tem mais densidade. Na linha do Equador tem menos. É uma lente, então. Uma lente que faz com que a parte norte que estava vindo aqui, ela sofra um desvio e vai para o sul. Não é que vai para o sul. É porque tem tanta densidade que a luz... ela pode chegar totalmente disforme lá e pode interferir na visualização perfeita do objeto. Mas a luz não está espalhada, ela está perfeita, o objeto está perfeito lá. A luz está caminhando no ambiente denso. Ela vem pela linha do Equador num ambiente que não é denso. Então ela está com a frequência ali X, uma velocidade X. Chega no norte, cheio de gases, frio. Primeiro a gente já sabe que num local frio, a agitação das moléculas diminui. Então a propagação da luz vai ser menor. E quanto mais moléculas tiver para interferir, pode sofrer, justamente o que eu falei, embaçamento, curvatura, e a imagem não chegar do jeito que a pessoa precisa que chegue para ela enxergar aquela imagem perfeitamente. Então é o que eu estou dizendo para você. Então a gente não tem como bater o martelo. A questão é que você teria que ter uma Terra plana com a densidade toda igual em todo o mundo, aí você estava certo. Ó, Juca, ó. E ali, aí eu ia dizer, não, cara, realmente, desculpa, eu estou errado, a densidade no mundo todo é igual, você está correto. Mas a partir do momento que você entende que sempre no norte tem mais densidade, sempre na linha do Equador tem menos densidade, e sempre no sul tem mais densidade, então, dependendo do local onde você está na Terra, a luz vai sofrer variações de velocidade, de curvatura, de propagação, por causa que a gente não pode tirar a atmosfera. No norte e no sul tem alta densidade? Nos polos tem alta densidade? Só no norte tem mais do que na linha do Equador. Sempre tem mais do que na linha do Equador. Então uma pessoa no extremo norte e uma pessoa no extremo sul veriam a mesma lua? Depende da densidade. A lua sempre vai ser a mesma, mas a imagem que vai chegar à pessoa vai depender muito da densidade atmosférica. Muito. É o que eu disse. Mas é sempre a mesma inversão. De manhã. Não é que tipo assim, hoje foi uma inversão, amanhã é outra. É sempre a mesma inversão. Não, peraí. Vamos dar um exemplo. Tu sai no carro de manhã. Vamos dizer que tá um dia iluminado. Você consegue ver toda a estrada perfeita. Aí você vai sair aí depois, uma semana depois, vai sair no carro. Aí tá um clima frio,
chuvoso e tem neblina. Tem Perfeito. neblina. Por que você não consegue ver mais a estrada? Não é a mesma estrada? Não é o mesmo carro? Teus olhos não é o mesmo? A gente não está falando de imagem embaçada, a gente está falando de uma imagem clara, mas invertida. Peraí. Mas por que a imagem ficou embaçada? Porque a luz está espalhando quando bate na neblina. Ah, então se a imagem ficou embaçada, por que aquela densidade atmosférica não pode interferir na luz, sendo que o norte tem mais densidade e o sul tem mais densidade? Se interferir, tem mais densidade, mas tem a ver com isso, Juca. Então, é o que eu falei, temperatura. O norte sempre é mais frio, o sul sempre é mais frio, o Equador sempre é mais quente. Moléculas mais agitadas no Equador, mais espaço, melhor propagação de luz. Moléculas menos agitadas no norte e no sul, mais condensado, mais dificuldade de propagação de luz, até a inversão da luz, se for o caso. Perfeito. Então, não tem como a gente... As estrelas do domo estão sempre na mesma distância? Tipo, todas as estrelas do domo estão na mesma distância? Elas estão pregadas no domo, assim, tipo, fixas no domo? Estão próximas. Não estão na mesma distância, já que o domo é côncavo. Então, estrelas que estão mais aqui em cima estão mais distantes. Estrelas que estão mais próximas. Só que as estrelas do norte também se tornam ruins para a gente, porque a gente que vive aqui no Brasil, a gente não vai chegar na Antártida, andar quilômetros de gelo para se aproximar de uma estrela. Mas essas do norte, elas estão mais baixas e as que estão em cima da cúpula estão mais altas. Então, a estrela mais próxima à crosta, né, a parte habitável, e há estrelas mais longe, porque o domo é côncavo. O que tiver aqui em cima, na cúpula do domo, sempre vai estar mais distante do que o que tiver aqui. Mas também se torna distante porque ninguém consegue viver em temperaturas abaixo de 90 graus, 80 graus, 70 graus. Outra coisa também. Uma outra coisa que me encuca demais com a Terra plana. Aqui é a Terra plana, beleza? Aqui está o Sol e aqui está a Lua. Como que a gente vê a sombra da Terra em uma Lua se nunca vai ser Sol, Terra, Lua? Como que a gente vê a sombra da Terra com uma curva na Lua? Como é que a gente vê isso aí em uma Terra plana? Deixa eu fazer uma pergunta. Se tu pegar Tá aqui, eu tenho uma Lua aqui, ó. Eu tenho uma Lua aqui, ó. Tá certo? Concorda que essa parte de baixo aqui está mais escura? E essa aqui está mais clara? Sim. Ó, não parece estar mais clara aqui? Porque tem uma luz que está vindo aqui de cima para cá e aqui não tem. Então veja só. Então, se você tem uma parte mais clara e uma parte mais escura, e aqui eu não tenho sombra de terra, porra nenhuma, só tem uma luz, por que a sombra oposta da Lua, que está em direção ao Sol, tem que ser a sombra da Terra? Entendi muito bem, não, essa explicação aí, não. Sério mesmo, foi mal. Deixa eu colocar para você. Olha só. Eu vou projetar a luz aqui desse lado aqui. Tá. Essa luz consegue chegar do outro lado? Vou projetar a luz aqui. Não. Ela vai chegar do outro lado? Não. Depende da porque tem uma barreira aqui. Se tiver muito denso, ela não pode fazer uma curva e chegar do outro lado? A Lua, ela não tem uma densidade? Ou a Lua é o quê? Para vocês, a Lua é o quê? A Lua não está no domo, está cheio de ar. Se a Lua estiver no norte, não pode desviar? Confinamento magnético. Não necessariamente ela está no domo. Confinamento magnético não é o domo. Confinamento magnético é causado porque o domo acumula energia. E essa energia, ela tende a se movimentar. Ela não consegue ficar parada. Por quê? Porque existe temperatura. E a temperatura, ela agita as moléculas. Certo? E essas moléculas de gases interagem com essa energia e assim sucessivamente. Então, há uma variação de temperatura que acaba mexendo em tudo. Compreende. Então, quer dizer, no resumo, que você vai dizer para a gente é que o eclipse que a gente vê na Lua projetado não é a Terra que está projetando aquela sombra. Não. Não. O que você está falando? De eclipse ou você está falando de sombra? Sombra, se eu tiver uma luz aqui, o outro lado vai ficar escuro. Sombra é causada por um eclipse entre Sol, Terra e Lua. Quando a Lua, olha só. Ó, agora a minha terrinha plana vai ser a Lua, que é o Sol. Quando a Lua passar, ela orbitar por baixo do Sol, quem tiver na Terra plana, já que eles estão fazem elipse em cima, vai ver a sombra da Lua. Se a Lua vier para cá, a sombra vai ser projetada para aquele lado. Se ela vier para cá, vai ser projetada. Então, se ela orbitar em qualquer ângulo, assim, abaixo da linha do equador do Sol, a sombra dela vai sair piramidal na Terra plana.
Se ela A ficar... Lua tem o mesmo tamanho do Sol ou é menor que o Sol? Ela é menor do que o Sol na Terra plana. Então Como é que o dia fica à noite durante um eclipse se a Lua tem um tamanho menor do que o do Sol? é muito simples. Olha só isso aqui. Ó, tu tá vendo aqui a Lua? Essa Lua tem um tamanho. Sim. Meu dedo é menor do que a Lua? Meu dedo é menor do que a Lua? É. Sim. Vamos lá. Olha aí, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Perfeito, Ju. Você chegou onde eu queria chegar. Exatamente. Olha. Então você está dizendo para a gente... é maior que a Lua ou não é? Perfeito, Sim. perfeito. Meu dedo está cobrindo a Lua. Meu dedo está cobrindo minha imagem agora. Então, quer dizer, perspectiva, porra. Seu argumento é perfeito. Seu argumento é perfeito, Juca. Sendo que, tipo, você disse que o Sol tem um certo tamanho e a Lua, para encobrir a sombra do Sol, tem um tamanho menor, ela teria que estar numa distância que a gente ia dar um abraço na bichinha. Se ela estivesse pertinho desse jeito. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque quem vai ver o eclipse maior é quem estiver alinhado debaixo da sombra da Lua. Perfeito. Quem estiver mais distante vai ver a escuridão e a coroa solar. Isso. Mas a questão é, tipo, o tamanho, se a Lua é menor que o Sol, ela tem que estar muito mais perto da gente para conseguir cobrir o Sol. Ela é menor, ela não é microscópica, ela só é um pouco menor. São dois lados. Então ela só é um pouquinho menor, então o Sol está aqui, ela é um grão de areia perante o Sol. No modelo de vocês, a Terra é como se fosse um grão de areia perante o Sol. No nosso modelo, o Sol e o outro pequeno. Não é tão grande a Terra, né? Tipo, a Terra plana é grande. Seria muito grande comparado com o Sol. Sol orbita. Não, se tu for ver no modelo heliocêntrico, a Terra é tão pequena que parece um ponto do Sol. Não dá. E um outro ponto aqui. E um outro ponto aqui. Porque só a Terra é plana e os outros astros, eles são esféricos. Eu queria saber disso aí. Peraí, eu vou responder. Gente, ó, eu não estou fugindo do debate, tá? Não, tá. Mas a esposa chegou, ela tá preparando aqui a janta, ela tá sentindo o cheirinho. Eu vou ter que parar. Não, eu entendi demais. Mas olha só, eu vou responder aqui, ainda respondo mais algumas, tá? Olha só. Pra gente encerrar, eu entendo que sexta-noite é sacanagem. A gente, né? Eu estar aqui nessa live com vocês. Convido os dois pro meu canal, são pessoas maravilhosas. Serão muito bem tratados no meu canal, tá? Vocês podem ir lá, indico até o canal de vocês. Tem muita playlist legal que curte muita coisa. Por exemplo, eu gosto muito de ficção científica. Eu fui assistir o filme Avatar, Star Wars. Quando eu vou, eu digo logo assim, agora eu vou entrar no planeta dos globaloides. Né? Não, porque eu fui criado... Cara, eu me inscrevi para ir morar em Marte, velho. Olha, para tu ter ideia, o nível de alucinação que o sistema fez comigo. Se tu for morar em Marte, tu olhar para trás e ver a Terra esférica, tu tem que mandar um SMS pra gente. Tem que mandar um SMS. Se for plano, não é plano mesmo, mas se não for... A melhor arma que você pode ter contra esse sistema é a informação. E eles te pegam pequenininho e já vão lavando tua mente todinha, com fórmula, com modelos. Se pergunte... Porque todos os planetas têm nome de deuses pagãos. Me fala um planeta com o nome de Jesus Cristo, Jacó, Maria. Por que esse pessoal quer excluir os nomes religiosos, Deus é a equação? Eu já fui ateu, minha família é de ateu, minha família é de médico. Eu fui ateu até os meus 28, eu passei mais de 14 anos sendo ateu. A minha mudança foi muito grande. Eu recusava querer entender a Bíblia. Eu achava loucura. A primeira vez que eu pensei sobre a Terra plana, eu disse, meu irmão, eu tô pirando, cara. Não pode ser plano. Não pode. Aí fui pesquisar os povos antigos, fui fazer... Cara, eu não me tornei terraplanista por causa de YouTube. Eu me tornei porque eu tava deixando de ser ateu, entendendo que a vida só faz sentido se tiver um criador. É tanto que eu tive um debate com um biólogo Henrique. Eu vou dar só uma palhinha aqui. Tá. Eu perguntei a ele... Como é que um peixe fossiliza dentro da água do mar e vai parar em cima do Monte Everest? O biólogo enrolou, não respondeu pita vida de porra nenhuma. Vocês querem ver aqui, ó, bem rapidinho. Se um peixe morrer na água, o que geralmente acontece com um peixe quando ele morre? Ele afunda ou ele boia? Ele boia, porque ele enche de gás, aí ele boia. Cara, você está correto, concordo com você. Se um peixe boiar,
a gente tem peixe carnívoros e micro-organismos que são carnívoros lá, que vai comer esse peixe ou não? Vai. Então não dá para ele fossilizar. Se ele morrer na água, não dá para ele fossilizar, correto? Porque ele vai boiar. Agora, vamos dizer que por um milagre o peixe afundou no leito oceânico. Se ele afundar no leito oceânico, lá naquelas regiões ali, também tem micro-organismos que são carnívoros, lesmas e outras criaturas, como polvos e outras criaturas da região abissal que é carnívora, vai comer aquele peixe ou não vai? Vai, com certeza vai. Então, como é que um peixe vai morrer no oceano, vai afundar, vai esperar... Agora, olha só o outro problema. Esse aqui eu falei para o biólogo, não me respondeu porra nenhuma. Vamos dizer que o peixe afundou. Vamos dizer que lama conseguiu cobrir o peixe. Lama é úmida, molhada. O peixe, estando morto, ele está úmido. Dentro do nosso corpo tem micro-organismo que devora o nosso corpo, quando a gente morre. No peixe também tem micro-organismo. A gente vive uma simbiose, tanto a gente como os animais. Então, mesmo a lama cobrindo o peixe estando úmido, os micro-organismos iam decompor o peixe e os micro-organismos que tinha na lama iam decompor o peixe. Como é que esse peixe vai fossilizar? Vocês podem me dizer isso aí? Eu sei como, mas o biólogo não soube. O biólogo disse, não, mas é assim, ficou por assim e acabou a conversa. A Terra plana faz a gente questionar até o ar que a gente respira. Então, esse questionamento sobre por quê... Minha garganta está um pouquinho tá. Por que no Monte Everest você encontra peixes fossilizados? Mudou muito minha vida. Você encontra em todas as grandes montanhas e cadeias de montanha do mundo peixe fossilizado lá em cima. O peixe não saiu voando, se enterrou e fossilizou. Tem experimentos que existem várias maneiras de fossilizar ou preservar animais. Tá? Silificação, fossilização, mumificação, mas o melhor processo seria com a queda de plasma num dilúvio universal, com os continentes rachando e a lama cobrindo tudo. O plasma caía, petrificaria a lama, e ia matar todo o micro-organismo que tinha no animal. O animal ficaria preso, dessecado, sem água, dentro de rocha. A lama ia virar uma rocha. Depois, a água ia se infiltrar nessa lama, nessa rocha. Com o passar de milhares de anos, essa água ia conseguir chegar no peixe. Lembre-se que se a gente pegar água de lençol freático, a água é mineral. Ela não tem algumas águas nem micro-organismo tem. Você pode beber, que é extremamente saudável. Então, a água que chegasse no peixe novamente, ela ia chegar mineral, com minérios. Esses minérios seriam absorvidos pela matéria orgânica do peixe, que troca minerais com sólido, e o peixe passaria a petrificar. Então, a grande maioria de todos esses animais que estão petrificados, silificados, eles vêm da queda do plasma. Do jeito que o biólogo quer que o peixe afunde, a lama vai cobrir, e um dia esse peixe que está dentro da lama chegue num local quente, o sol secar a lama. Isso não funciona. Não tem explicações. Fora que existem cadeias de florestas lá embaixo que estão carbonizadas. Florestas inteiras com folha, tronco, galhos, frutas carbonizada. Você tem o carvão mineral também, que nada mais é do que madeira pré-diluviana, que absorveu também um pouco de mineral, mas que tem ali, principalmente gases que estavam misturados com a lama, passou para ela, por isso que é perigoso. Às vezes você não pode fazer um churrasco com carvão mineral, que é perigoso os gases. Então tem certas explicações que a ciência, por mais que ela tente dar uma explicação cabível, fica uma coxa de retalhos. Sim, essa é natural isso, Juca. Tipo, a ciência nunca mas vai aí ter uma resposta, né? Porque senão a gente não então faria mais. Me deu explicação como é que um peixe fossiliza dentro do oceano e ele vai parar em cima do Monte Everest. Olha, eu não sei porque na minha área eu não agora não apareceu ninguém. Não, tudo bem. Isso eu entendo. Tipo assim, eu tô falando assim, tem muitas coisas que não tem explicação, que a gente não sabe quando a gente faz ciência. Eu acredito que tem coisas que também na teoria da Terra plana que também não tem explicação. Isso é uma coisa que sempre, em qualquer teoria, em qualquer conhecimento, vai ter questões em aberto. Porque, tipo, se a ciência fosse uma coisa fechada, eu estaria desempregado. Eu sou cientista, como é que eu vou... Não,
Ó, um erro que as pessoas têm é que acham que nós, terraplanistas, somos contra os cientistas, contra a ciência. Isso é um erro, isso é estupidez. De forma nenhuma. Inclusive, eu ia falar assim pra você, é uma brincadeira, tá, Juca? Não, eu ia falar não. Brincadeira. Eu não tô criticando você, eu tô falando a verdade, estou lhe defendendo. Olha só, a gente é a favor da ciência. A gente quer que a ciência evolua cada vez mais. O que a gente não quer são charlatões, espertalhões dentro da ciência, criando teorias mentirosas, que isso tem em todos os meios, todos os anos, para enganar o irmão. Porque o sistema não é laico, o sistema cultua deuses. Se não cultua, por que a gente não tem um planetinha com o nome de Jesus Cristo? Cristo influenciou a vida de todo mundo. Cadê esse planeta com o nome de Cristo? Não vi. Porque o nosso próprio sistema solar não tem o nome de Maria, mas você tem nome de deuses gregos e romanos, tudo pagão aí, bombando. Cara, existe através da ciência, a ciência surge dentro da religião, isso é um fato. A primeira disciplina sobre ciência surgiu dentro das universidades das igrejas católicas. Depois de um tempo é que se separa, né? E as faculdades, tudo pertencia à igreja católica. A primeira faculdade pública, se eu não estou equivocado, eu acho que ela surgiu na Espanha. Se eu não estiver equivocado, eu acho que foi na Espanha. O ano agora não vou me lembrar. Foi a primeira faculdade pública. Antes disso, todas pertenciam à igreja. E antes da igreja, se mandava as pessoas aprender com o mestre. Ia lá, pagava o mestre ensinava. Então, veja só. Então, a ciência surge dentro da igreja, depois se torna uma filha rebelde. E como é a igreja? Olha que eu não estou apoiando a igreja católica não, tá? Eu acho que tem que ser independente mesmo. Agora, o que a ciência não pode é querer devorar as explicações do livro santo, porque é um dos livros mais atacados no mundo, e até hoje se mostra ser um dos livros mais verídicos e incrível do mundo, cara. Certo? Tem mais de... Só o Novo Testamento, se eu estou equivocado, não sei se são 16 mil textos testificando a veracidade. Não existe outro livro no mundo que tenha uma quantidade de livros testificando a veracidade. Então, assim, mas não é para... Eu não estou aqui para dar uma aula de Bíblia e tudo mais. Só estou dizendo que as pessoas pensam que não existe religião no meio e que não existe charlatão. Existe pessoas dignas, honestas, que vêm com suas teorias corretas, decentes, e tem gente safado também, que vem com teorias safadas, que enganaram, que ganharam muito dinheiro. Existe dentro da política, existe dentro da ciência, existe dentro da área farmacêutica, existe na Terra plana, existe na Terra globo, em todo canto. Não vou passar aqui pano para ninguém. Só tem santo na Terra plana. Não, tem safado também na Terra plana. Mas tem mais safado no globo, porque a quantidade de globista é maior que a terraplanista. Isso é um fato. Então, matematicamente, o outro lado ainda é pior, porque tem mais, né? Então, é essa questão que eu estou querendo dizer. Então, galera, é isso. Né? Não sei se eu esqueci de responder alguma pergunta. Foi um prazer aqui enorme estar com vocês. Parabéns muito aí bacana, muito bacana. Muito obrigado, Zuca. Muito obrigado mesmo. Não é tão assim como a galera pensa, né? Ela é bem mais complexa, né? É porque... Na verdade, é isso que eu estava falando para vocês, né? Eu vejo assim, né? O meu vejo, na minha visão, como um físico clássico, vamos dizer assim. Eu vejo que o pessoal da Terra plana está em dia com o estudo do eletromagnetismo. Realmente tem bastante coisa, né? Coisas que eu não concordo, que eu acho que não faz sentido do ponto de vista científico, mas que para vocês fazem. Mas o que eu achei legal foi, tipo, ver as justificativas, embora muitas eu não concorde, ver que tem essa justificativa, não é uma lacuna vazia. E sim, sempre o papo mantendo o respeito, tendo divergências sem desrespeito nenhum, sem agressividade. Achei bacana, achei legal o bate-papo da gente. Espero que você tenha gostado. Agradeço mais a você e ao Dudu por estarem presentes. Agora eu vou passar a palavra para o Dudu. Pelo convite, pela ideia da gente fazer essa conversa com alguém que entende de como que a Terra é plana, porque era uma coisa que eu queria ouvir mesmo. E assim, com muita calma e com respeito, sabe? Com explicações que eu acho equivocadas, mas enfim, mas eu queria ver como é que era mesmo. Então, foi ótimo o papo. Aqui, Juca, muito obrigado mesmo, de verdade. Foi ótimo. Foram quase 3 horas. Tem que agradecer a esposa também, viu, cara? Porque a gente pegou o rapaz aí de 7 horas até 9h30. Olha só,
o quanto a gente tem que estudar. Eu tenho aqui quase 5 teras de informação só porque eu fui forçado a estudar. Isso aqui é hoje, não sei se vocês conseguem visualizar aí, isso aqui é o meu estúdio hoje. Olha aqui, ó, aqui tem um monitor aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro ali, ó, tá vendo aqui, ó? Sim. Então, eu tô aqui com vários monitores aqui, ó, para poder tá aqui em live com vocês, só para ter ideia e assistindo. Então, há um gasto, a gente investe, eu estou lotado de livros, tá? Tem até um monitor que eu tenho que trocar, que aquele dali tá mais velhinho, mas ele é só para subir as mensagens. Então, assim, a gente investe em livro, a gente investe em estudo, e o que eu não gostei do cara aqui me chamar de vagabundo, é porque é o seguinte, deixa eu só explicar. Eu cheguei do trabalho, eu fui tomar um banho correndo para fazer essa live aqui, certo? Deixei de ir pegar minha esposa no trabalho para estar em live. Aí vem um escroto aí, um resto de placenta aí largado por alguma mãe aí, uma lata de lixo aí que foi criado por alguma noiada, e vem me chamar de vagabundo, cara. Aí eu não vou aceitar não, velho. Eu chego do trabalho, corro pra live aqui, deixo de pegar minha esposa no trabalho para fazer a live aqui, e o cara vem me chamar de vagabundo sem saber minha vida. Não, isso aí. Tanto que eu removi da live, né? Porque ele estava insistindo em julgamento aí, em ofensa pessoal, e não cabe aqui. Aqui não é para ofensa pessoal, ninguém tem nada pessoal contra o Juca, nem contra ninguém que é terraplanista. A gente tem divergências ideológicas, e somente ideológica não. Até visões diferentes, vamos dizer, do mundo, né? Mas é só isso. Ninguém aqui tem nem nada contra eu fiquei tentando entrar, porque eu disse, pô, cara, eu desisti que eu não conseguindo entrar. A primeira live que eu tô fazendo praticamente aqui no Instagram, não sabia nem entrar. Pelo computador não consegui. Ainda bem que deu para entrar aqui pelo celular, aqui na gambiarra e tal. Bom, deu certo. E foi um prazer enorme estar com vocês. Tô só explicando que eu acho que o cara pegou pesado, ele poderia vir com mais calma e tudo mais. Tava de boa. Então pegou pesado, fala o que quer, escuta o que não quer, né? Então é mais ou menos aí. Tá bom? Valeu, muito obrigado mesmo, viu? Então, até mais para você. Eu mando o link aí, marco uma live com vocês. Lá a gente tem Vamos sim, vamos retribuir o favor, com certeza. Beijão no coração. Valeu, obrigado. Até mais, abração para você. E não tem segunda ordem, na minha visão, tá? Aqui ajuda, é esférica. É plana, não é negócio de Hitler não, tá? É plana, valeu. Valeu demais. Aqui, saí. Ô, Jadson, eu vou nessa também, brigadão, viu, velho? Foi massa o papo, cara, eu acho que legal. Foi muito bacana, gostei. Acho que o pessoal enriqueceu muito a presença do Juca aqui, né? Porque a gente pôde ver essas explicações. Muitas vezes eu fiquei meio assim, sem entender o que era aquilo, mas em geral, tipo assim, é como se fosse uma tentativa de descrever o que ele observa de outra forma. Não concordo, mas é aquela coisa, né? Tipo, valeu o debate, valeu o entretenimento, acho que foi bacana, foi bacana. Foi sim, assim. Eu acho, assim, meio louco tudo, né? Mas é isso mesmo. Foi massa demais o assunto, o papo. Foi muito legal mesmo. Muito legal. Beleza? Obrigado, a gente ficou aqui, Dudu. Demais, aqui, ó, a F1 esse ano promete, hein, bicho? A F1 esse ano vai ser massa. Valeu, Dudu. E eu acho que vai dar Leclerc esse ano. Esse ano vai dar Leclerc. Graças a Deus. Vamos ver se a Ferrari está me iludindo faz tempo. Vamos ver se dessa vez ela para de me iludir. Esse ano vai. Jadson, valeu demais. Boa noite, cara. Foi um prazer mesmo ficar quase por 3 horas, velho. Foi muito bom, foi muito massa. Foi muito bacana e fluiu legal. E o que eu achei surpreendente, cara, é que ficou ali mantendo 50 pau na negocinho da gente, 49, 50 o tempo inteiro. A galera pegou no negócio mesmo, louco, hein, cara? Mas foi massa demais. Valeu, Jadson. Vou nessa, velho. Até mais. Grande abraço pra você. Boa noite. Valeu, Dudu. Obrigado. Valeu, até mais. Valeu. Gente, muito obrigado pela presença de vocês ficaram até aqui, né? Foi realmente bem legal o bate-papo. A gente ouviu aí umas ideias, muitas eu achei muito viajada, nem consegui entender direito, somente a parte do ar curvar a luz com tanta violência, né? Quanto para descrever. Mas agradeço demais a presença de vocês que ficaram até aqui.
Muito bacana as perguntas que vocês mandaram também, muito interessante. Tentei fazer todas aqui para o Juca. E desejo a todo mundo uma boa noite, fiquem com Deus. E a gente se vê por aqui. Quem não segue a página, sigam. Todo dia eu estou postando conteúdo aqui. Valeu, galera. Boa noite e até a próxima.